Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande noite pra você. Sextou, hein? E sextou com o Varanda Cast, hoje uma presença ilustre aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, se o homem tá no Varanda Cast, tem direito até chopeira hoje na varanda mais famosa do Brasil. É mole? Hoje temos o prazer de receber no Varanda Cast, episódio especial, ele, Alexandre Santástico. Muito boa noite pra você. Tá tudo bem contigo, Alexandre? Boa noite, Marcão. Boa noite, amigo e amiga varandeira. Todo mundo com a gente aí pra curtir esse bate-papo de uma forma informal, né, Marcão? Porque a gente estaria acostumado com notícia aqui, notícia ali, comenta isso, comenta aquilo. Hoje não, hoje é aquele bate-papo informal, com muita conversa boa e muita tubaína gelada. Ah, tem muita resenha. Fala nisso, olha. Fala nisso. Já vou deixar, por favor. Empresta o por favor, copo, né, por Marcão? favor. Por favor, né, Marcão? Empresta o copo, por favor. Ah, olha que coisa, hein? Tá de brincadeira, Tá aí viu? o Alexandre Santástico aqui, olha, convidado VIP do Varanda Futebol Debate, Alexandre Tutubaína. O senhor quer metade ou cheio, Alexandre Cheio, Santástico? né, Marcão? Obrigado. Cheio. Eu já sabia, mas a gente faz, claro, a pergunta por educação. Alexandre Santástico. Olha aí que maravilha, hein? Alexandre, como eu sou um cara educado, Sim. como eu sou um cara que gosta de certeza. servir bem os meus convidados e também, claro, Por favor. acompanhar os meus convidados, eu vou aqui, claro, te acompanhar. Não quer dizer que eu goste, tá? Não, Alexandre jamais. Santástico? Sei que não. Mas hoje, claro, que eu tô abrindo uma exceção. E aquelas fotos que você posta, às vezes, assim, no grupo? Invadem minhas redes sociais. Entendi. Não é você. Não sou eu. Invadem as minhas redes sociais. Vamos brindar, Alexandre Santástico? Um brinde. Um brinde aqui, a nossa amizade, ao público do Varanda Futebol Debate. Vou dar um golinho aqui. Mas tá geladaça, hein? Olha. Brindar sem golar não pode, né, Marcão? Tá geladaça. Você tá bem, meu caro Alexandre Santástico? Que bom ter você aqui no Varanda Cast. Muito legal, hein? Muito bacana, né, Marcão? Um programa que, né, um dos programas novos do Varanda que eu venho acompanhando aí com muita frequência, e eu tô vendo aí cada entrevista uma melhor que a outra, um bate-papo melhor do que o outro. Eu tenho certeza que hoje a gente vai se esforçar ao máximo pra chegar perto dessa turma que tá vindo, que veio uma turma boa aí, hein? Ah, veio uma turma boa. E tá todo mundo na ansiedade de ver o quadro Gosto ou Não Gosto e por quê. Você vai ser polêmico, o senhor promete cautela, como que o senhor tá preparado pro Gosto ou Não Gosto e por quê? Eu prometo muita confusão. Esse Alexandre Santástico é uma figura. Alexandre, pra quem não sabe, né, até contando um pouquinho da história do Varanda Futebol Debate, você foi um dos primeiros integrantes do Varanda Futebol Debate, né? Muita gente não sabe, mas você começou quase do início mesmo, né? Bem lá atrás, né, Marcão? Inclusive naquele programa, né, que nós tínhamos o debate, né, entre os 4 grandes clubes de São Paulo, e aí tinha um flamenguista também junto, e aí aquela conversa informal, aquele bate-papo, né, com muita resenha, muita brincadeira. E foi um programa gostoso, né? Era um programa gostoso, era muito um programa legal. bacana. Era muito legal. Um tirando barato com o outro ali, né? O Santos ainda não tava nessa crise. Tava começando a crise, mas não tava nessa crise toda que a gente conviveu durante esses últimos anos aí de Rueda e de Marcelo Teixeira. Mas era bacana, era gostoso, um programa ali onde nós tínhamos na segunda e na quinta-feira, que era depois da rodada, né? Isso. Depois da rodada, e aí na sequência a gente começou ali com um programa, né, conhecemos ali o Russo e tudo, ele entrou dentro do canal e virou essa febre danada do Santos Futebol Clube, né? É verdade. Ô, Alexandre, até pro torcedor entender um pouquinho... Sim. Você, claro que hoje é um comunicador, é um cronista esportivo e muito respeitado pela torcida do Santos, a torcida te adora no Varanda Futebol Debate, mas você tem outras atribuições na sua vida pessoal, né? Tenho, Marcão. Quando lá atrás você me convidou para participar do Varanda, né? Eu tenho minha profissão que eu carrego. Comecei em uma, mudei, né? Então, desde 2009, eu trabalho dentro do ramo imobiliário, né? E sigo com essa minha profissão até hoje, né? Junto com o Varanda Futebol Debate. Mas é algo que eu amo, né? Que eu me encontro, né? Então, durante todo o dia ali, às vezes assim, você manda uma mensagem, demora pra responder. Às vezes uma pessoa manda outra mensagem, demora pra responder um pouquinho. É por conta do trabalho, né? Mas é aquilo, a gente tenta se dividir pra fazer aquilo que a gente ama. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente não tem trabalho, né? A gente se diverte e faz com carinho e com amor. E dentro do ramo imobiliário, eu trabalho com amor e com muito carinho, no Varanda também. Então, são duas profissões que eu carrego no peito. Alexandre Santástico. E o cara que quiser comprar um empreendimento através do Alexandre Santástico, qual que é o foco ali do Alexandre Santástico? O senhor fala muito de Osasco. Sim. O senhor mora em Osasco, o senhor trabalha em Osasco, o senhor prioriza vendas em Osasco. Da onde vem esse amor
do Alexandre Santástico, a cidade de Osasco, e fala um pouquinho, né, sobre o seu foco ali também na parte de aluguel. Qual que é o lugar ali mais valorizado que você busca ali fazer negociações imobiliárias, Alexandre? Marcão, eu moro em Osasco, nasci em Osasco, só nasci em Osasco. Saí de Osasco, morei em Carapicuíba um tempo, até os 11 anos da minha vida. Dos 11 anos até os 28, eu morei em Jandira, próximo de Osasco também, e voltei para Osasco, né? Então, Osasco é um lugar que eu amo. Eu falo, eu nasci ali, tem que morrer aqui. Osasco é um lugar gostoso demais. A gente brinca até, né, com relação aos programas, falando que Osasco é a Beverly Hills brasileira, é o melhor lugar do mundo para se morar. Isso era um brincalhão, né? E assim, não é brincadeira, é verdade, tá? Osasco tem o maior PIB do Brasil, Osasco é maravilhoso. Mas a minha área de atuação, Marcão, é em Osasco, né? Eu atuo muito em Barueri, Alphaville, Aldeia da Serra, Granja, né? Então, dentro desse miolo aqui, eu trabalho. Eu falo assim, eu trabalho onde eu não preciso usar o Waze. Aonde eu preciso usar o Waze, eu não consigo trabalhar. É verdade que o senhor está fazendo campanha para que Osasco possa sediar uma das próximas Olimpíadas? É isso mesmo? Campanha. O senhor vê condições hoje? Vejo muitas condições, porque Osasco te oferece tudo. E não é brincadeira. Ramo de hotelaria tem diversos ali, enfim, hotel, pousadas, né? Em Osasco. Em Osasco. Shopping centers, você escolhe qual shopping você quer ir, né? Você tem ali algumas regiões ali que favorecem o atletismo, que favorece o triatlo, que favorece... O atletismo? O atletismo, né? Você pega ali Aonde, por exemplo? quando você olha autonomista ali, você consegue dividir em várias etapas, né? É. Você pode fazer o atletismo ali, enfim, chegando no centro, atravessando o viaduto para chegar no Viliara. Então, Osasco é maravilhoso. Tá certo. Né? Canoagem também, Aonde? principalmente quando chove. Mas... O senhor não brincalhão. O senhor só pode estar de brincadeira. Esse Alexandre é louco, cara. É um brincalhão aqui no canal Varanda Futebol Debate, ó. Que maravilha, a chopeira tá preparado. O Alexandre vai dar mais um golinho agora Mais do vários chopinho. Olha lá, golinhos. vai molhar as palavras o nosso Alexandre Santástico. Ô, Alexandre, a pergunta que não quer calar. Hoje o senhor é Chelsea ou o senhor é Brasil, é Palmeiras? Marcão, o Brasil eu só moro, né? Mas hoje eu sou Chelsea. Hoje, todo mundo... Assim, eu comento bastante, né? Para muitos santistas, eu acho que para 95% dos santistas, o maior rival do Santos é o Corinthians, né? Para mim, é o Palmeiras. Eu não consigo gostar do Palmeiras de jeito nenhum, até pela questão familiar, né? Que a minha família gosta muito de futebol e são palmeirenses doentes, né? São apaixonados, 80% da minha família é palmeirense. Caramba, cara. E eu como vou que te você falar. foi pro lado do... Daqui a pouco você conta, Sim. mas sua família é praticamente toda palmeirense e você foi pro outro lado. Toda palmeirense, meus tios, meu irmão, meus primos, né? Então, sempre churrasco eu sofro bastante, porque a turma lá, e ultimamente eu tô sofrendo muito. Mas eles são palmeirenses ferrenhos ali e tudo. E, Marcão, por incrível que pareça, eu, né, fui criado ali junto com meus dois tios, né, que são palmeirenses doentes, tanto é que meu irmão virou palmeirense por conta deles, né? E eles são muito fanáticos, né, pro futebol, e eu amo eles demais. E meu pai sempre viajou muito, né? Que meu pai sempre foi caminhoneiro e viajou muito. Só que meu pai tinha um quadrinho do Santos e meu pai, desde pequeno, em 94, né? Teve o gol ali, os 2 gols do Guga contra o Vitória no Parque Antártico, meu pai me levou. Foi o primeiro gol que eu vi dentro de um estádio, foi com o Guga jogando, Eu tava nesse né? jogo. Foi sensacional, maravilhoso, aquele monte de bandeira tremulando. E aí... Eu comecei a amar o Santos, né? E num momento difícil, porque o Santos não ganhava nada. E na escola não tinha muitas referências, assim, de amigos santistas, né? Também não. Era só corintiano, São Paulino, palmeirense. Mas não era diferente, Alexandre? O não ganhar nada daquele período era diferente do não ganhar nada hoje? Porque o time, primeiro, era uma época, Alexandre, que você tinha o Palmeiras de Luxemburgo, tivemos ali no começo dos anos 90 o São Paulo de Tele Santana e tínhamos o Corinthians sempre com muita garra, com muita entrega, enfim. O Santos não fazia feio, né? O Santos disputava os campeonatos ali, era, claro, infinitamente menor o investimento, mas o Santos brigava. O torcedor tinha mais orgulho naquele período, não tinha? Eu, pelo menos, também passava o mesmo que você passou, de praticamente ser o único ali na sala de aula, santista e tal, mas era diferente do que... Hoje, não sei, eu acho que o santista sofre mais do que nos anos 90, parece. Marcão, eu acho que sofre mais porque a gente tem mais acesso ao que acontece internamente. Porque eu lembro que naquela época que o Santos sempre teve times, digamos,
que competitivos, né? Tirando o início da década de 90, que a gente sofreu muito com times ruins ali, se você pegar de 95 e adiante, o Santos te montava bons elencos, né? Você pegava 97, que o Rio São Paulo do Flamengo no Maracanã, você tinha ali times com Miller, com Viola, com Alessandro Cambalhota, o Cambalhota, Lúcio, o Baiano, Jorginho, capitão, né? A zaga com Claudio Miro e Argel, né? Zete no gol. Então você se espelhava muito nesses caras. O Santos beliscava ali uma semifinal de Brasileiro, uma semifinal de Paulista e acabava meio que perdendo porque as outras equipes eram muito superiores, né? E assim, eu acho que você não ter acesso às informações internas, eu acho que dava um afago melhor. Eu acho que agora é aquilo. Tudo que você começa a entender profundamente os problemas, você começa a ficar mal, né? E eu acho que nesse momento é pior. Mas ali, pô, Marcão, você lembra? Eu corria na banca de jornal de manhã pra pegar um lance, porque tinha meia página do Santos só. Era uma febre, né? Jogos do Santos não tinha transmitidos, né? Então sofria muito. Não sei se você pegou esse tempo, você é mais novo que eu, né? Você tem 30? Eu tenho 22. Não, para de papinho. Para de papinho, que 22? 22 com cara de 18. O senhor revela a sua idade ou não? É 37, vai. 37. Eu tenho 42, o senhor é mais novo que eu. Mas eu sou do tempo que eu ficava aguardando a Bandeirantes passar o jogo depois que o jogo acabava. Os melhores momentos. Os melhores momentos. Acho que o senhor, não sei se pegou esse tempo, né? Peguei. Eu ficava esperando o jogo acabar para ver o jogo, via os aspirantes. Na hora que acabavam os aspirantes, os caras cortavam a transmissão. E sempre ficava aquela história, será que a Bandeirantes hoje vai passar? Eles faziam certinho, cara. Acabavam os aspirantes, você via a torcida chegando, era a Jovem de um lado, a Independente do outro, a Mancha, a Gaviões. Era aquela briga gostosa nas arquibancadas. Tinha briga também fora, já era um período de muita violência, mas as torcidas faziam uma disputa muito legal nas arquibancadas. Era né? gostoso. E você entrava no clima do jogo, quando ia começar o clássico, os caras cortavam o sinal. Sim. E aí você só ia ver depois, ou pelo rádio, claro, escutar o jogo pelo rádio. Eram outros momentos, né? E hoje, tudo é muito fácil, né, Alexandre? Tudo. Os jogos, você vai se lembrar que os jogos em São Paulo não eram televisionados, né? Não. Era só no rádio ou pra quem tinha TV a cabo, né? Exato. E naquela época os acessos era muito difícil. Pra você ter uma ideia, o Santos campeão da Conmebol, eu escutei pelo rádio. Eu também. Né? Eu não tinha TV a cabo e tudo, né? Então não passou em televisão aberta nenhuma. Só passou na ESPN, se não me falha a memória. Só na ESPN. Aí eu assisti eu escutei pelo rádio, né? Pela Jovem Pan ainda. Então era muito complicado, né, Marcão, os acessos. Tanto é que hoje... Antigamente, você imaginava um garoto andando na rua em 90, em 80 com a camisa do Manchester City, do Milan? Não tinha, porque ninguém tinha acesso a esses clubes, né? Hoje em dia, você tem tudo na palma da mão. Hoje o garoto fica no sofá, se ele quiser assistir 8 jogos no dia, ele assiste. E antigamente não tinha isso. Então era muito complicado o acesso à informação. Né? Claro que a gente vai entrar no mérito do assunto, mas até um exemplo. Para as diretorias que trabalhavam antigamente e trabalham hoje, mudou muito. Porque antigamente ele dava uma entrevista num jornal, num lance, enfim, numa gazeta esportiva e acabava ali. Né? Ninguém conseguia ir a fundo dos problemas do clube. Hoje não. Hoje a gente consegue ter ferramentas e notícias e canais que vão a fundo em política, que entrevistam as pessoas, né? Então essa turma sofre muito. Inclusive o Marcelo Teixeira, ele sofre muito com relação a isso. Mas a informação hoje é algo... É até de se assustar, né? Porque antigamente a gente só pegava a parte boa, né? Ou a ruim. Mas hoje em dia não. Hoje você vai a fundo do clube mesmo, né? Mas era um período ruim pela falta de informação, mas como nós não tínhamos, a gente não sentia falta. E eu gostava, viu? Eu adorava assistir jogo com clássico 6-6 na arquibancada. É espetacular. Clássico no Morumbi, clássico no Pacaembu. Adorava. Era algo surreal. Eu acho, a gente estava falando sobre isso ontem no Alô Varandeiros, né, Alexandre? Eu acho que preciso conversar entre Ministério Público, diretorias, líderes de uniformizadas. O futebol está perdendo, né? O futebol está perdendo. Não é possível que o entendimento seja que é muito mais fácil você não ter do que você tentar organizar. Né? Pô, é absurdo o entendimento que é melhor proibir do que tentar, de alguma forma, educar. Eu não consigo entender isso. A gente estava falando sobre, por exemplo, o caso de o Santos não conseguir jogar no Morumbi porque o Palmeiras vai ter no mesmo dia um jogo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Será que o Ministério Público, os órgãos de segurança não conseguem se reunir com os líderes da uniformizada? Pô, faz um entendimento entre eles, né? E tudo que acontecer fora do alcance de todos esses, punição grave.
Será que os caras não conseguem se conversar? Pra quem viveu os anos 90, eu vivi os anos 90, cara, com intensidade nos estádios. Era muito gostoso. Era perigoso, mas você entrava no estádio, Alexandre, era uma festa surreal, né? Eu tenho muita saudade disso. Era incrível. E assim, eu peguei momentos de arquibancada, Marcão, que eu fui assistir um jogo Santos e Corinthians 2003, que tava um frio danado no Morumbi. Geilson? Não, o Geilson foi em 2006. Ah, ok. Em 2003, esse jogo foi engraçado porque tava um frio danado no Morumbi e o Corinthians tinha perdido a Libertadores pro River, né? Foi eliminado no Pacaembu e o Santos perdeu a final pro Boca. Aí a gente olhava, assim, praticamente tinha só as organizadas na arquibancada. E a gente olhava muita gente do outro lado com a camisa do Boca e muita gente na torcida do Santos com a camisa do River, né? Foi uma festa engraçada e bacana e todo um tirando barato do outro. E eu sinto falta. Eu sinto muita falta disso. Porque eu acho que é a falência do Estado quando você não consegue organizar um jogo com duas equipes grandes dentro de São Paulo. Você não tá falando de um jogo no Allianz Parque e de um jogo no Pacaembu. Você tá falando de um jogo no Allianz Parque e o outro no Morumbi. Em horários distintos, pô. Você não consegue organizar, você não consegue sentar com lideranças de organizada e criar ali um roteiro, ó. Vocês vão seguir esse caminho, a tua torcida ela vai seguir esse caminho. Poxa, é algo simples, pô. Você consegue sim. Só que, infelizmente, Marcão, as pessoas que trabalham hoje no órgão público, ninguém quer ter trabalho. É muito fácil não ter trabalho, né? Proíbe, né? E aí você proíbe, você começa a cortar. Que nem um exemplo. Ainda, por mais que acontecesse os bloqueios, ainda você tinha visitante, por mais que em um número menor, você via lá as organizadas ainda no Allianz Parque, no Itaquera, na Vila, né, no Morumbi. Hoje nem isso, mas eles querem ter trabalho. Então, pra mim, é a falência do Estado. Absurdo, é um absurdo, eu acho surreal. E aí você vê uma situação, Alexandre, o Rio de Janeiro, que é um lugar mais perigoso do que São Paulo, sim, comprovadamente, você tem as torcidas indo para os jogos, indo para os estádios, normalmente a festa da arquibancada acontecendo, em São Paulo proibido. É um absurdo. Eu, de novo aqui, é claro que a nossa voz é uma voz baixa, ainda em termos de crônica esportiva no geral, no Santos muito forte, mas no geral ainda é uma voz que não tem tanta força assim, mas eu acho que tem que ser revisto isso. Para mim, estão matando o futebol em São Paulo, tirando as torcidas dos estádios. Agora, Alexandre, dando um passinho para trás, como começou esse amor pelo Santos Futebol Clube? Como que você se tornou santista? Então, como eu venho de uma família palmeirense, né? Meu pai tinha um quadrinho do Santos, né? E tudo, ele me levou nesse jogo contra o Vitória no Parque Antártica. E aí, Marcão, por isso que eu falo que tem coisas que são inexplicáveis, que eu tinha tudo para ser palmeirense. Tanto é que meu irmão hoje é palmeirense, né? Então, aquele jogo no Parque Antártica contra o Vitória e aquele quadrinho que eu tinha do lado da cama do Santos Futebol Clube, aquilo, sabe, me cativou. E aí veio o 95, né? Eu ainda ali tentando entender o que é futebol, né? Em 97, aquele título contra o Flamengo dentro do Maracanã, né? Com 2-2, foi 1-0 aqui ou 2-1, se eu não me engano, e 2-2 lá no Maracanã, né? Aquilo ali me pegou muito. E de lá pra cá, Marcão, eu não consegui ter outro amor que não seja clube de futebol, a não ser o Santos. Eu vi várias derrotas e derrotas doloridas, derrotas que machucaram bastante. Aquela semifinal em 98 contra o Corinthians, que foi um jogo na Vila e dois no Pacaembu. Você jogou muito no Pacaembu. Jogou muito bem. Aí teve a expulsão do Narciso. Nossa. Aquilo doeu demais. O Lúcio jogou demais. Jogou muito. Aí teve a eliminação contra o Palmeiras na Copa do Brasil também em 98. A eliminação contra o Palmeiras em 99 no estadual. Teve algumas e parece que a gente ama mais na dor, né? Parece que na dor a gente se apega mais. Eu não sei você, Alexandre. Eu tinha uma característica como torcedor. Hoje, a gente como cronista é diferente. Sim. Né? Porque você está na transmissão, você precisa manter a calma, a tranquilidade. Eu acho que como cronista você acaba até sofrendo menos do que eu sofria como torcedor. Mas eu tinha uma característica como torcedor que quando o Santos estava em má fase, aí que eu chegava. Quando o Santos estava no bem bom, ganhando tudo, eu falava, deixa os modinhas irem. Você tinha esse estilo também, não? Eu sempre fui muito... Eu fui muito mais na dor do que no amor. Eu já sofri, viu, Marcão? E assim, realmente é isso, né? Acho que na dor a gente se apega mais. Acho que a gente se une mais. Acho que a gente cria... Sabe, eu não vou abandonar, eu não vou largar... Eu não vou, sabe, abrir mão. Tanto é que depois de todo esse processo que a gente vem passando, poxa, a gente tá junto desde 2021. 20? Em 20. A final da Libertadores foi... Eu e você, 20.
A final da Libertadores Não, foi... foi 20. De 19, né? Você entra ali na pandemia de 20. Não é isso? Isso, Na pandemia de 20. Varanda começa em 19, eu e a Varandete. A gente faz o ano todo de 19. Aí a gente para e volta no meio do ano com a pandemia. Né? Isso. Foi até um amigo meu que pediu, Marcão, por que você não volta lá com o canal? Pô, tá todo mundo em casa, vamos fazer online. Eu falava, vamos voltar. Aí voltamos com... Sim. Aí você entra no meio de 2020. E aí, assim, poxa, por quantas e quantas vezes que dentro desse período, eu digo por mim, acredito que você também, não teve momentos assim de você falar, quer saber, eu vou desistir, cara. Eu vou parar, porque tá demais. Só que você não larga. Ah, não tem como. Você não larga porque você ama, porque você quer ver o bem, porque você quer ver melhor, porque você quer ver dar passos à frente. Passos que você viu acontecer e você viu que em algum certo momento daquele período eles foram interrompidos, né? Então eu acredito que assim, acho que o sofrimento e a dor faz com que a gente se apegue mais, né? Mas eu acho que aquele momento lá, quem foi santista na década de 90, foi santista ali feito... Sim. A ferro e fogo. É a ferro e fogo. Foi ali, sabe? Foi talhado na brasa quente. Eu acho que essa geração mantém ainda vivo o Santos. Mantém o Santos vivo, né? Porque essa geração nova, não sei, é diferente. É diferente. Eu acho que, assim, aquela geração ainda teve o apego com relação aos filhos. Não, você vai ser santista. Você vai ser santista. É por isso que o Santos não caiu numa situação que hoje tá portuguesa, né? Porque acho que aquela geração fez muito bem ao Santos Futebol Clube, por mais que em campo não esteja bem. Mas é aquilo, né, Marcão? Nós não ganhávamos nada. Mas vergonha, como a gente tem passado ultimamente, aquela geração não fez. Não. Porque aqueles caras... Poderia ser o jogo que for. Chegava na Vila, era complicado. A Vila era diferente, com aqueles alambrados e tudo. A Vila era um caldeirão, a Vila era um alçapão. Então o Santos fazia da Vila o teu lugar ali que, poxa, ninguém vai pisar. É como você entrar no zoológico e atravessar o muro ali e cair na jaula do leão, né? Ninguém queria estar lá. Então, só que isso foi se perdendo, né? Acho que essa turma hoje não sente mais o que é o clube. É diferente. Essa geração nova, eu vejo que é uma geração muito mais ali, ó. Liga a câmera aí que eu quero mostrar que eu tô nervoso, eu quero mostrar eu feliz. Então, liga o celular, vai. Me filma aí que eu quero mostrar que eu tô nervoso ou que eu tô feliz. É diferente. É diferente. A gente tinha uma verdade nos anos 90, pô, que eu não vejo hoje nessa galera mais nova. Não tem. Agora, Alexandre, o seu melhor momento como torcedor do Santos e o seu momento mais difícil como torcedor do Santos? Difícil essa, hein? Meu melhor momento como torcedor do Santos? Momento mais feliz. Momento mais feliz 2002. que você teve. 2002. 15 de dezembro de 2002. Aquele dia pra mim foi um dia que não terminou até hoje. Eu também. Pô. Não terminou até hoje. Acho que eu vivo aquele dia, sabe? Meu tio me levou. Meu tio que é... Você tava naquele jogo? Tava. Meu tio me levou e naquela Aquele época... jogo também tinha mais de 1,5 milhão de pessoas, pelas minhas contas. Eu vou te falar uma coisa, tinha gente, hein? Pelo público lá, Marcão, porque no Morumbi naquela época não tinha a redução de público ainda. Acho que teve, se eu não me engano, 80 mil pessoas no Morumbi. É mais ou menos por aí. E o Morumbi era dividido em cores, né? Porque laranja e azul era do mandante. Isso, Vermelho e amarelo era do visitante. Eu fui nos dois, mas o primeiro jogo não tava tão cheio. As partes, a superior cheia, a inferior não. Isso. Agora o segundo jogo tava completamente lotado. Você não viu uma cadeira. Não tinha. Você não viu uma cadeira, tanto do Santos quanto do Corinthians, né? Exatamente. E naquele momento lá, meu tio, um tio meu, um dos poucos tios que é santista, ele me levou no Morumbi, meu tio Humberto. E assim, aquele dia pra mim foi especial demais. Porque ele nos remeteu a várias situações. O primeiro gol, que foi o gol do alívio, você ganhou de 2-0 no primeiro jogo, pô. Aí você faz 1-0, né, no segundo jogo. E você sofre a virada, tendo que o Corinthians precisando fazer só um gol. Como a gente via, a gente vinha de tantos anos apanhando ali de momentos que a gente não esperava, aí você fala, pô, vai acontecer de novo. Por isso que foi diferente. Você fala, vai acontecer de novo, a gente vai perder de novo, eu não acredito. Tanto é que quando saiu o gol do Elano, eu não vi, que eu tava de joelho. Eu vi. Aí eu tava de joelho lá na arquibancada e tudo, Cara, e eu falei, foi um negócio absurdo. Eu falei, vai acontecer de novo, o Santos vai perder de novo pra eles, desse jeito, no finalzinho. É muito dolorido, a gente não merece sofrer assim. E aí, Marcão, na hora que sai o gol do Elano, que eu vejo todo mundo pulando, eu começo a chorar. Aí eu não sei se eu comemoro, se eu grito, eu comecei a chorar. Aí saiu o gol do Léo, que foi o gol de alívio, sabe? De você rasgar tudo e falar, pô, ganhamos dessa vez, né? Então, pra mim, 2002 foi maravilhoso. O pior momento... Essa eu sempre coloquei como 2001, aquele gol do Ricardinho.
Mas depois teve 2 momentos que me marcaram muito, que foi a final contra o Palmeiras da Libertadores e a queda da Série B. Acho que a Série B foi... Da Série B eu tenho... A Série B, pra mim, foi o pior. A Série B você foi com a gente. O Alexandre foi com a gente. E eu me emociono só de lembrar desse momento. O Alexandre foi com a gente na transmissão. Ele ficou do lado de fora, ele não esteve na transmissão, mas o Alexandre foi e voltou com a gente na transmissão. Ficou ali no Bar do João, entrou na partida. Não entrei. Ah, você não entrou? Eu não consegui ingresso. Aí eu falei, eu quero descer só pra estar lá. Exatamente, olha aí. Eu fiquei olha no Bar do João. E, cara, a gente sai daquele jogo, e a gente encontra o Alexandre Santástico. Ele com o braço doendo. E, cara, eu me emociono de falar, porque eu volto a dizer, né? Nós que estamos ali na transmissão, a gente precisa ter um misto de emoção e um misto de cuidado também, porque nós estamos ali ao vivo para muitas e muitas e muitas pessoas. Então você tem que ter um equilíbrio. Isso, de alguma forma, talvez tranquiliza um pouco mais, né? Porque em alguns momentos a gente deixa de ser torcedor para ser um narrador, para ser um comentarista. O Alexandre foi como torcedor aquele dia. E, cara, é uma das cenas que não me sai da cabeça quando a gente encontrou do lado de fora da Vila Belmiro. Você estava totalmente acabado, né? Desnorteado. Eu não tinha rumo. E eu tentei comprar ingresso, não consegui, né? Na época eu era sócio Silver, né? E acabou no Gold. E eu não consegui entrar. Aí eu conversei com vocês, né? Com você e com o Russo, e falei, gente, eu vou descer com vocês só pra estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar entre os meus. Eu não quero estar em lugar nenhum. Eu quero estar na Vila. Independentemente se eu vou assistir o jogo dentro ou fora, eu vou estar lá. E, Marcão, tinha muita gente lá fora. O Bar do João tava lotado. O Bar do Alemão lotado. As ruas ali, em torno da Vila, tava cheia. E foi chegando um certo momento do jogo que aquela angústia foi pegando, que eu saí de dentro do bar. Eu tava do lado ali da parede, né? Assistindo o jogo de lado, e chegou um momento que eu saí. Eu não conseguia assistir o jogo. E eu fiquei lá fora, sentado na calçada. Eu acho que quando acabou aquele jogo, acho que foi um misto de sentimentos, cara. E raiva, né? Eu acho que eu nunca senti tanta raiva na minha vida, igual eu senti naquele dia. Eu saí do ápice da tristeza profunda para um nervoso profundo, sabe? E assim, eu não... Sabe, eu extravasei tudo ali. Eu fiquei muito mal, me pegou muito. Foi difícil aceitar aquilo, foi muito difícil aceitar. Eu fiquei remoendo aquilo por muitos dias, por muitos meses, né? E eu acho que enquanto a gente não disputou o primeiro jogo da Série A esse ano, eu não tirei aquele amargo. Porque você, Alexandre, era um cara que sempre bateu muito nessa tecla de o Santos não cai, né? Não cai. O Santos é incaível. O Alexandre, muitos não sabem, né? Ah, Marcão é um personagem, o Alexandre Santástico. O Alexandre é assim mesmo? O Alexandre é assim mesmo. É claro que às vezes ele faz uma firula num palpite, a gente faz algumas brincadeiras, mas o Alexandre é um cara extremamente otimista. Olha, eu não me recordo de ver esse cara de mau humor, já falei isso várias vezes e falo aqui, o Russo também falava a mesma coisa. A gente não se recorda de ver o Alexandre de mau humor, chegar aqui de bico, ou... Não, é sempre um cara pra cima, é sempre um cara otimista, e você acreditou até o final, né? Acreditei. Até o final, até aquele gol do Messias de empate, eu acreditava. Até o jogo acabar, eu comecei a olhar os jogos das outras equipes pra ver como é que tava, porque eu não queria me desgrudar. E eu segurei até o último, porque... O Santista tinha muitos orgulhos. Hoje o Santista tem poucos orgulhos, né? E um dos poucos orgulhos é o quê? Nós não caímos. O Santos não cai. O Santos não cai. O Corinthians não tinha estádio. O Corinthians não tinha Libertadores. O Palmeiras não tinha Mundial. O Santos não cai. E você percebe que isso com o tempo vai acabando por conta de mais, digamos que gestões de administrações. As outras equipes têm tudo aquilo que a gente falava que eles não tinham. E aquilo que a gente poderia manter nosso... né, que estava no nosso controle, a gente perdeu também, que era a não queda. E quando o Santos caiu, realmente ali me abateu muito, porque já não bastava toda a situação que estava acontecendo com os nossos rivais, pô, aquele pequeno apego que nós tínhamos, a gente perdeu. Então aquela queda me machucou demais. Superou qualquer tristeza que eu tive. Superou tudo muito fácil, porque, poxa, Marcão, o problema não é cair, é você estar naquela situação. Sabe quando você entra na página da Globo, tá lá Série A e Série B, que você não acha mais o teu símbolo na Série A?
Aquilo é E demais, foi muito aquilo é difícil, terrível. né, Alexandre? Aquilo é difícil. O ano de 2024 foi dos mais difíceis. Por isso que difícil. o torcedor do Santos precisa apoiar até o final esse ano, porque voltar à Série B do futebol brasileiro seria uma tragédia ainda maior, né? Não dá. Porque você perde em termos de receitas. Muitos torcedores que ainda acreditam no Santos, mirins, mulheres, né? Que são torcedores ali que alguns chegam já com uma idade maior. Mulher, por exemplo, às vezes casa, muda de time. Se o Santos cair para a segunda divisão, o golpe forte que nós teremos na torcida é muito grande, tá? A gente vai perder uma quantidade de torcedores muito grande se o Santos for rebaixado de novo. Então, isso não pode acontecer. Agora, Alexandre, você falou do seu melhor momento, falou do seu pior momento. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você hoje vive no meio do futebol, né? A gente tem privilégios de ter contatos com pessoas, com dirigentes, com empresários, com jogadores. A gente conversa com muita gente envolvida no futebol, com outros colegas que trabalham com o Santos Futebol Clube. O futebol te mostrou um lado que você não conhecia? Ou seja, você se surpreendeu negativamente ou positivamente com o meio do futebol? Muito, muito. Porque é aquilo que a gente falou de 90, né? A gente tinha aquelas notícias boas ou ruins pela vitória ou pela derrota, né? E as poucas entrevistas que os gestores davam. Quando você começa a ir de uma forma profunda nesses assuntos, a conhecer as pessoas que trabalham no meio, você começa a ver que realmente o futebol ele é muito sujo. Ele tem muita coisa errada, tem muita coisa feia, tem muita guerra de interesses, né? Hoje eu não falo com você, amanhã eu falo. Depende do meu ponto de vista e do meu interesse hoje. Isso. Então isso é algo muito complicado. E é aquilo, né? Você imagina, poxa, quando eu começar a descobrir o que acontece dentro do futebol, eu acho que eu vou gostar menos do futebol. Mas você gosta mais, que é pra combater aquilo que você tá vendo que tá errado. Você acredita que especialmente no Santos, é possível as coisas melhorarem? Porque o Varanda é um canal que combate há muito tempo algumas situações que todos nós enxergamos e a gente não consegue ver mudanças, né? Uma série de coisas. Tem muita coisa errada no meio do futebol. Muita. Você acredita que dá para mudar no Santos Futebol Clube? Você ainda vê possibilidade de mudanças no Santos Futebol Clube ou você desacredita disso? Não vejo. No Santos hoje, não. Na situação que tá e no modelo que tá, não. Muita gente fala que a gente é contra o Marcelo Teixeira. Como muita gente fala que a gente era contra o Rueda. A gente não é contra o Marcelo Teixeira, a gente não é contra o Rueda. A gente é contra as más gestões que passam no Santos e o que eles fazem em prol ou contra o Santos, né? E é o que a gente combate com as palavras, porque é a ferramenta que a gente tem hoje na mão. Só que, Marcão, enquanto eu sempre fui contra a SAF, né? Eu sempre fui muito contra, porque eu falei, como que pode um clube que tem 8 milhões de torcedores precisar virar SAF para ser um clube saudável financeiramente? Só que a questão não é só essa, porque eu acho que o empresário, ele olha de uma outra forma. O empresário, ele não olha se você precisa de mim para aquilo ou para isso. Ele olha o que tá bom pro bolso dele. Se tá ruim, você sai. Se tá bom, você fica. O empresário, ele vê dessa forma, porque é o dinheiro dele que tá lá. O Pedrinho BH, ele pegou o Cruzeiro pela emoção. Só que quando ele começou a colocar o dinheiro, ele falou, opa, calma aí. Alguma coisa tá errada aqui, então calma aí. Eu preciso pensar no meu... Eu amo o Cruzeiro, mas eu preciso pensar no meu bolso também. Você começa a enxergar o futebol de uma forma diferente, né? E no Santos hoje, Marcão, é muito complicado, sabe? Eu acho que o Santos ele tem uma forma arcaica de se fazer futebol, sabe? Esse monte de conselheiro que tem, sabe? Comitê de gestão, que você não sabe nem quem é quem que tá lá dentro do clube. Parece que é um sistema que não tem como mudar, né, um Alexandre? sistema fechado entre eles, sabe? Você não consegue adentrar aquilo ali. Até envolvendo a imprensa, né? Até envolvendo a imprensa. Exato. Porque hoje não é... Pô, o Marcelo tem funcionário que trabalha pra ele falando do Santos. Perfeito. Isso não é mentira. Não, ninguém tá Não é inventando verdade, nada. ninguém tá inventando notícia, né? E tem outras fontes ali, paralelas, que, poxa, estão junto com o Marcelo. Isso é complicado. Que, na verdade, quando tiver uma mudança de presidente, estarão com o novo presidente. Como estiveram com o Rueda. Exatamente. É um sistema que existe que você não consegue, de alguma forma, furar esse bloqueio para que o clube seja moralizado. Não vai. Porque isso envolve dirigentes que estão lá, dirigentes que querem entrar,
uma grande parte da imprensa que cobre o Santos está envolvido dentro desse sistema, é muito difícil. É muito complicado. E é aquilo, né, Marcão? Muita gente só pulou do barco com o Rueda quando o barco já tava lá no fundo. Exato. Quando igual, você imagina ali no filme Titanic, a Rose e o Jack, sabe quando afundou uma parte do navio, aí a outra tá baixando, aí tá os dois segurados na grade lá em cima e são os dois últimos. Só naquele momento que essa turma saiu do barco, né? Quando o barco já tava praticamente lá no fundo do oceano. E aí é muito fácil, né, Marcão? É muito fácil trabalhar dessa forma, porque eu obtenho o que eu preciso até o momento que dá pra obter. Quando não dá mais, eu vou bater pau porque tá todo mundo metendo. E meio que vai junto com a avalanche, né? Isso. Então ali tá me favorecendo, eu vou ganhar clique com relação a isso. Não tá me favorecendo mais, mas eu vou ganhar clique também porque tá todo mundo fora do barco. Exato. Então é muito fácil trabalhar dessa forma. E é triste, porque acho que um clube como o Santos, ele deveria ser um clube muito mais, digamos que profissional, porque o Santos ele teve o que ninguém teve no futebol. As oportunidades que o Santos teve, nenhum time grande teve. Palmeiras não teve, Corinthians não teve, Flamengo não teve. O Santos teve o maior time da terra. O Santos tem hoje, eu falo que o Santos ele tem 3 marcas, mas qual marca o Santos utiliza melhor? O Santos tem Meninos da Vila, o Santos Futebol Clube e o Rei Pelé. O Santos não consegue unificar essas 3 marcas para fazer do Santos uma potência. Por quê? Por briga de interesse. Porque se eu deixar o Santos crescer mais do que ele deve, eu vou perder a mão disso daqui. Você acha que muitos querem o Santos pequeno? Muita gente, a maioria. A maioria. Porque é o negocinho deles. É né? fácil você administrar, Marcão. É fácil administrar, eu tenho aqui o clube na minha mão. É lógico. Se crescer demais... Com certeza. Você vai perder a mão. Você chegou a assistir o filme do McDonald's? Vi. Você viu o filme? Vi. Belo filme. Belo filme, ótimo filme, inclusive. Enquanto os 2 irmãos estavam ali cuidando da marca, do jeitinho deles, estava ali fácil. Quando cresceu, você viu que eles perderam a mão de tudo, perderam tudo, e o McDonald's virou o que virou e tal, e eles não conseguiram meio que controlar aquilo ali. Exato. Porque acho que se o Santos se tornar o que pode ser, aquelas pessoas que cuidam do clube, que estão ali no clube hoje, elas vão perder a mão. E elas vão se tornar insignificantes perto da grandeza que o Santos é. E essas pessoas não querem isso. Elas querem que o Santos fique ali dentro do portão delas para que eles cuidem como bichinho de estimação. E o Santos não é isso. Você percebe pelo absurdo. Um exemplo. Esse projeto novo do pai do Neymar com o Grupo Peralta, né, na Praia Grande. É um baita de uma estrutura. Aí, claro, a gente vai depois ver as questões contratuais, o que me favorece, o que te favorece, ok. Só um ponto. A gente tá falando ali de um grande parque, falta espaço, hein? Falta espaço. Porque né? esse negócio de 5 campos, estádio, CT, hotel, parque aquático... Isso é um ponto, outro é um ponto. 90 mil metros quadrados tem alguém contando história. Não, mas o terreno total é 300 mil. Não, 300 mil metros. O mas terreno total. Área para construção, área é só 90 os mil metros. 90 mil metros. Já tem uma história aí que não são mais 5 campos, são 2. Não, ali tem muita coisa ainda a ser desenhada de uma forma com que fique claro, para ver o que me beneficia como clube e o que te beneficia como empresário. Aí é um ponto, tá? Mas um exemplo, só para te dar um exemplo com relação a essa situação. Você pega os vereadores de Santos. Eu vou entrar na polêmica, não tô nem aí. Não, tá certo. O Varanda Cash é isso. O Varanda é isso, não tem papo na língua. Cash é verdade, sem e a imparcialidade na palavra é o que nos mantém até hoje do jeito que a gente é grande, né? Então, desculpa, o que os vereadores de Santos fizeram pro Santos até hoje? Nada. Não. Eles não fizeram nada pelo Santos. Nada. E o que acontece agora? Quando eles percebem que o Santos pode sair de Santos e ir para uma outra cidade, aí eles percebem que, poxa, talvez o endereço do jogador não seja esse, talvez o endereço de um jornalista não seja mais esse, eu vou perder o quê? Receita aqui dentro. Então o Santos tem que continuar aqui, ó, pequenininho comigo. Por que esses caras nunca brigaram nada grande pro Santos em Santos, quando o Santos tinha espaço? Não, o Santos tem que crescer, gente. A gente precisa fazer um baita de um CT aqui pro Santos aqui, porque o Santos é a receita da cidade. O Clube Santos é o que pode trazer investimento para a cidade. Vamos cuidar do Santos, como o Barcelona faz com o Barcelona lá. Por que eles não fizeram isso? Por que agora que eles sentiram que o Santos pode sair da mão deles um pouquinho? Eu não tô nem falando se sair é certo ou se é errado, tá? Eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô entrando no mérito do quê? Como essas pessoas querem o Santos pequeno para que o Santos não saia da alçada deles. Para que eles tenham o Santos como uma... Porque muita gente, eles vão utilizar isso daí como barganha política na hora de pedir voto no ano que vem. O que eles vão fazer, Marcão? Olha, se o Santos tá em Santos é porque eu não deixei.
É isso. Nunca fizeram nada pro clube. Muitos dirigentes nunca fizeram nada pro clube. Então essas pessoas querem o Santos pequeno para que eles não percam a mão do negócio. Alexandre, a gente não precisa ir muito longe, não. O torcedor que está acompanhando o Varanda Futebol Debate sabe do que eu vou falar. Você chega na cidade do Santos, na cidade de Santos, olha, você não tem praticamente nada mostrando que nesta cidade existe o maior clube da terra, que é o Santos Futebol Clube. Concorda comigo? Quando a gente descia junto pro clube, pra Santos, pra assistir jogos, pra eu assistir, você e o Russo fazerem os trabalhos, Marcão, como que tá o CT na entrada da cidade? Vergonhoso. Os moleques soltando pipa, É isso aí. jogando bola descalço dentro do CT. É isso. Pô, Marcão, desculpa, né? É muito pequeno pro Santos isso daí. Agora, Alexandre, você falou aí sobre a gestão do Santos Futebol Clube. Você é um cara que defende a SAF hoje. Hoje sim. Você entende que o Santos pode se tornar SAF? As pessoas que estão lá dentro hoje podem, de alguma forma, seguir esse modelo de SAF? Ou você acredita que é o modelo ideal, mas não vê sendo praticado no Santos? Porque o pai do Neymar já disse que a SAF do futebol brasileiro é diferente da SAF do futebol lá fora. Lá fora os caras injetam dinheiro e não querem resultado a curto prazo. No Brasil, se coloca dinheiro hoje e quer resultado amanhã. Neymar pai já disse que, olha, eu não acredito nesse modelo. Ele é um cara muito influente hoje no Santos. O Marcelo Teixeira, a gente sabe que o Marcelo publicamente fala uma coisa, mas nos bastidores ele é contrário à SAF. Você vê o Santos se tornando SAF? Não. Hoje não. Com essas pessoas que comandam um clube, não. O pai do Marcelo Teixeira, o senhor Milton Teixeira, foi presidente do Santos. Marcelo Teixeira é presidente do Santos hoje. Daqui a pouco, com certeza, o Marcelinho vai ser presidente do Santos hoje. O Santos tornando uma SAF, esse tipo de situação fica inviável. Não existe mais presidente. Então, essas pessoas perdendo a mão do clube, hoje eu não acredito que o Santos se torne. E até porque, dentro do conselho, que para mim hoje é o maior mal do Santos Futebol Clube, é o conselho do Santos hoje, que é quem deveria brigar por alguma coisa em prol do clube, tá tudo na mão desses caras. Como esteve na mão do Rueda, hoje tá na mão do Teixeira, amanhã vai estar na mão do próximo presidente, né? Então, essas pessoas hoje comandando o clube, pra mim isso daí é beirando a zero. Agora, a fala do Neymar pai, ele não rasga dinheiro. Se tem uma coisa que o Neymar pai não faz, é rasgar dinheiro. Marcão, o Santos tem muita marca, Marcão. Tem. O Santos tem uma... Não tem rejeição, o né, Santos Alexandre? não tem rejeição. Não tem rejeição. O Santos hoje ele tem uma base que, bem Isso. trabalhada, vai render frutos, porque a gente já tem esse nome, a gente já tem esse know-how, a gente tem o Pelé, não temos a marca Pelé, mas o Pelé nasceu no Santos e se tornou o que foi jogando no Santos. Santos e Pelé se confundem, né? Então, assim, o Neymar pai, Marcão, eu não sei se essas falas entram numa situação pra o quê? Olha, eu não quero concorrência pra mim. Pode ser. Ou não quero concorrência pros meus. Pode ser. Né? Então, eu não sei se ele tem... Porque ele é um cara muito safo. O Neymar hoje é uma grande potência em marketing, né? E mesmo sem jogar. Olha o que aconteceu na volta do Neymar. Sem jogar, há 2 anos. Ele não dá pra falar que ele não é um case de sucesso. Ele é um case de sucesso. Então, eu acho que essas falas do pai do Neymar se confundem um pouco com o que ele pensa do que ele fala, né? Agora... Se tratando de conselho do Santos e administração do Santos, a presidência, enfim, se levarmos para esse lado, esquece. Agora, se esses caras estiverem envolvidos, eu não duvido. Eles não estando envolvidos, Marcão, olha, eu vou comprar o Santos ele vai mudar o estatuto, vai se vender para se tornar um clube grande. E eu? A sua história você fez. Ah, então para mim não. Esquece. Agora, Alexandre, falando um pouquinho sobre o Neymar, né? O Neymar chega ao Santos Futebol Clube no começo do ano, contrato milionário, 4 milhões e 200 mil reais por mês, mais 85 milhões de reais que o Santos teria que pagar ao Neymar até junho. E aí o Neymar não joga. O Santos renova com o Neymar um contrato de mais 6 meses, postergando o pagamento de 85 milhões para 18 meses para frente e mantendo o pagamento de 4 milhões e 200 mil reais. O Neymar, até aqui, é uma grande decepção, na sua opinião? E você ainda acredita que o Neymar pode colocar o Santos em outro patamar esportivo? A operação Neymar, como um todo, ela é viável para o Santos? Marcão, eu
Sou conhecido como Neymar Zete, né? Você é Neymar Zete. Eu acredito que sim, Marcão. O Neymar ele traz muito mais benefício do que acho que malefício ao Santos. Pô, você tá puxando o saco do cara. Não é que eu tô puxando o saco do cara. Eu acho que o Neymar, pra mim, ele se pagou, infelizmente, o Santos. O Santos não tava pronto pra receber o Neymar. Isso é um fato. O Santos não tinha estrutura pra receber o Neymar. Ele veio pro Santos. Até porque pra ele também é bom. Porque talvez se ele fizesse no Flamengo o que ele faz no Santos, a torcida pegaria no pé, né? Então, o Neymar, pra mim, ele se pagou. Só que o Santos, ele tá numa situação tão gritante que tudo que entra, Marcão, vai pro fluxo de caixa. Se a gente vende o Brasão amanhã, vendeu o Brasão por, vou colocar um valor simbólico aí, 150 milhões de reais. Vai escorrer no fluxo de caixa. Não vai uma porcentagem pra base, uma porcentagem pra estrutura, uma porcentagem pra contrato. Não vai. Vai tudo do ralo abaixo, né? Só que o Santos, Marcão, infelizmente, ele tá numa situação tão complicada financeiramente que o Santos não tá se ajudando. O Neymar, o Neymar, eu acho que ele é um cara que ele pode render ainda em campo. O Neymar, ele é um atrativo pro Santos. Talvez se o Santos não tivesse o Neymar, contratações esse ano o Santos ele não teria do nível que nós tivemos. Zé Rafael, Roleiser, enfim. Eu acho que ele pode render em campo ainda. O pouco que ele rendeu em campo, ele jogou bem, né? Então eu acredito que agora no segundo semestre ele fazendo um trabalho com seriedade, porque é errado você chegar num clube, você se machucar e tratar em casa. Na sua academia, por mais que a academia dele seja de alto luxo, enfim, tem os melhores, digamos que profissionais, mas ele tem que estar dentro do clube, né? Dentro do clube é onde ele vai fazer o tratamento dele. Então eu acredito que agora, nessa segunda lesão dele, eu acho que ele repensou algumas coisas e ele vai voltar bem. Mas eu acho que o Neymar com o Santos é um outro Santos. O Santos com o Neymar é um outro Santos. Eu acho que agora no segundo semestre a gente consegue galgar alguns voos melhores e maiores, né? Ele fez muita falta pro Santos na reta final do estadual. Fez muita falta mesmo. Eu acho que talvez o excesso de vontade dele fez com que ele tenha meio que se lesionado. Talvez se ele não vai para Limeira ou para Novo Horizonte, talvez ele não teria se machucado. Faltou essa inteligência também. Acho que faltou esse equilíbrio, né? Entendeu? Olha, você vai jogar um jogo sim, um jogo não. Um jogo sim, um jogo não. Nos finais, você entra em todos. Isso. Só que nesse momento não tem necessidade de eu colocar você num calor de 50 graus em Mirassol, em Novo Horizonte, em Limeira. Né? Então acho que faltou essa inteligência e a sede dele de jogar bola e provar pra todo mundo que tava todo mundo errado e ele certo, fez com que ele se machucasse. Mas eu acredito ainda no Neymar. Eu espero que ele faça um segundo semestre interessante, inteligente, para que o Santos consiga sim ter resultados em campo e financeiro. Porque ele pode fazer isso pro Santos, Marcão. Eu acho que se tem um jogador que pode fazer isso, é ele. Ô Alexandre, você acredita que o Neymar consegue atingir qual percentual do melhor momento dele? O Neymar hoje, treinando, se capacitando, estando afim, focado, quantos por cento nós teremos daquele Neymar que jogou no Santos, no Barcelona e teve um começo muito bom no Paris Saint-Germain? Acho que 60, Marcão. Isso é suficiente para o Neymar decidir jogos para o Santos? Acho que 60% no futebol brasileiro hoje, acho que é o suficiente, sim. O Neymar, ele é um cara extra classe. O Neymar, ele é um cara que tem números surpreendentes. É o maior artilheiro da seleção. O Neymar, ele fez mais de 100 gols praticamente em todos os clubes que ele passou. No Santos, no Barcelona, no Paris, né? Ele só não teve agora por conta das lesões no Al Hilal. Mas ele é um cara, assim, eu coloco o Neymar, pode parecer absurdo, tá? Mas eu coloco o Neymar, pra mim, acho que entre os 6 maiores jogadores de futebol, acho que brasileiro. Da história? Da história. Eu colocaria. Pra mim é Pelé. Pelé, Zico. Ok. Ronaldo. Romário. Ok. Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Qualidade boa. técnica. Não, sim. Qualidade técnica. Sim. Não dá pra gente ficar... título, ganhou... Não, o Zico não ganhou nenhuma Copa do Mundo. O Zico era genial. Entendeu? Então, assim, eu não tô falando de título disso, eu tô falando de qualidade técnica. Exato. Eu acho que faz sentido o que você falou. Eu acho que... Os mais saudosistas vão falar do Garrincha, por exemplo, né? Mas acho que eram características diferentes e tal. Sim. Mas eu concordo contigo. Talvez quando o Neymar encerrar a carreira, vão tentar colocar o Rivaldo na frente dele. Mas eu acho que o Neymar
é mais que o Rivaldo. Pô, eu acompanhei o Neymar, Marcão, do primeiro jogo até agora. Fora de série. Cara, o que esse cara faz em campo... É absurdo. Se o Neymar ele jogasse na Argentina, a torcida da Argentina estaria levantando pôster pra ele. Concordo contigo. Se o Neymar jogasse em Portugal, eles estariam levantando posters pra ele. Alexandre, mas sabe o que eu acho que complica o Neymar? Isso aqui. Eu acho que o Neymar ele não evoluiu em termos de cabeça, em termos emocionais, em termos mentais. Eu acho que o Neymar, primeiro que ele é às vezes mal assessorado por quem está ao redor dele, né? Tratam ele ali como uma criança, como um adolescente ainda. Isso é muito ruim, né? Às vezes você precisa falar a verdade para quem está do seu lado. E eu vejo que o Neymar ele não evoluiu nesse aspecto, entende? Por exemplo, muitos que diziam que o Neymar driblava no lugar errado, que ele estava mais preocupado ali na firula do que... E a gente vê o Neymar voltando ao Brasil e você esperava o Neymar mais maduro nesse ponto. E não. O Neymar ainda continua reclamando muito da arbitragem, o Neymar continua driblando em lugar ali que não vai mudar nada o jogo. Tem que driblar mais perto da área, tem que ir em direção ao gol. Eu vejo... As atitudes do Neymar no extracampo são ruins. Alexandre, sem passar pano nenhum. E eu falei isso naquela semana antes do clássico contra o Corinthians, porque o Varanda tem essa verdade. Eu sou fã do Neymar, sou Neymarzete, como muitos brincam, igual você. Aquela ida do Neymar a Sapucaí foi absurda. Além de ele ter ido, Alexandre, ele leva Soteldo, leva Tomás Rincon, leva João Basso, e o Guilherme, se não me falha a memória. Acho que foram só os 3 só. Foram só os 3. Entende? Absurdo. Absurdo. Então, algumas situações do Neymar, Alexandre, me fazem entender que, olha, eu não sei se ele chega aos 60%, sabe? Eu sei que você adora o Neymar, acredita nele muito, mas eu hoje não consigo ter a sua confiança no Neymar. Quero muito que você esteja certo, mas eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que ele chega. É porque é aquilo que a gente estava falando no começo do programa, né? Daquilo que a gente estava falando no começo do bate-papo. Hoje, as informações é diferente de antigamente. Né? E eu tava vendo o Romário falar esses dias, o Romário falou, se eu jogasse hoje eu ia ter muito problema. Porque tudo chega muito rápido, tudo chega muito fácil. Um pouquinho você tá no noticiário ali, você tá numa manchete aqui, você tá ali e tal. Enfim, eu acho que esses grandes craques, esses grandes gênios da bola, esses caras, eles... Talvez, muita gente fala, poxa, acho que o Neymar ele deve ter chegado num ponto que... Ele quer jogar a última Copa, mas será que ele pode jogar a última Copa? Será que, do jeito que ele quer viver a vida, ele não poderia chegar e fazer igual um Adriano Imperador? Fala, eu parei. Alexandre Agora Ancelotti eu parei. Convocaria o Neymar hoje? Você hoje, você vai convocar a seleção brasileira. O Neymar tá bem. O Neymar tá treinando aí. Jogando. O Neymar tá jogando. Você convoca o Neymar hoje? Fácil. Convoco. Porque muitos jogadores não têm... Principalmente da seleção hoje, Marcão. Porque você pegava antigamente, um exemplo, tá? Se o Rivaldo ele tá mal, quem que chama a responsabilidade na seleção? Roberto Carlos, Cafu, que era um baita de um líder. Isso eu acho errado, tá? Daqui a pouco eu vou falar disso. Pra mim, o Neymar ele não tem que ser capitão do Santos e da seleção. Não tem perfil pra isso? Pra capitão, não. Tá? Você pega, Cafu, Roberto Carlos... Ronaldo, Ronaldinho, na época do Romário, Bebeto. O que o Bebeto falou em 94? O Romário disse. Romário disse que o Bebeto chegou e falou assim, olha, chamou a zaga, os volantes, lateral e zagueiro e falou assim, aqui a gente não vai passar nada, porque lá na frente eles vão fazer gol. Vamos segurar aqui que lá na frente eles fazem. Sabe? Você tinha Dunga, você tinha Bebeto, você tinha Romário, você tinha Raí, Mazinho, Djalma. Eram caras que chamavam a responsabilidade. Nessa seleção de hoje, ninguém chama. Quem chama a responsabilidade hoje, Marcão? Não tem. Quando o Rafinha falou meia dúzia de abobrinha ali contra a Argentina, os argentinos gritou no ouvido dele, o que ele fez? Pediu desculpas. Baixou a cabeça. Então, se a gente ainda tem alguma esperança de algum jogador que pode chegar e chamar a responsabilidade onde os caras vão respeitar, é ele. É ele, pô. Não tem o que fazer. Ele tem um nome no mercado mundial que Vinícius Júnior não tem, que Rafinha não tem, que Rodrigo não tem... Né? A gente não tem hoje um líder em campo, não técnico. Técnico ele é. A gente não tem um líder de espírito na seleção hoje. Não tem. Não tem nenhum, pô. E pra mim o Neymar, por mais que ele também não tenha esse espírito, ele ainda é o que se aproxima de ter.
Mas se eu tivesse um cara pra chegar e colocar a cabeça e falar, eu sou o capitão e você só joga, eu faria. Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate. Tô percebendo que o senhor precisa molhar as palavras. Por favor, me dê o seu copo aqui. Garganta secou, viu? Eu tô percebendo que a sua garganta secou. Só um pouquinho ou cheio? Cheio, né, Marcão? Obrigado. Cheio. Eu pergunto por educação, O bate-papo vai render, então... Mas daqui a pouquinho, hein? Principalmente no gosto ou não Gosto ou não gosto e por quê? Com Alexandre Tutubaína e tá gelada, viu, Sandro? Tá gelado. Eu vi uns nomezinhos, você acabou deixando o celular aberto ali. Produção Aí eu fui sempre pegar meu trabalhando bem. copo, aí eu vi uns nomezinhos ali. Vai ter polêmica, viu? Produção. O seu copo tá furado, Alexandre? É porque tava vazio, Marcão. Impressionante. Vai ter polêmica, viu? Vai ter polêmica. Vai. Olha, vai. em homenagem a você... Por favor, molhe as palavras também. Completar o meu aqui. Não dá pra falar de... Hoje, uma edição especial do Varanda Cast com Alexandre Santástico aqui na varanda mais famosa do Brasil. Ô, Alexandre, me diga uma coisa, enquanto eu vou calibrando aqui o meu copo também, você fez uma projeção muito otimista no Campeonato Brasileiro desse ano. O senhor errou na previsão ou os jogadores que decepcionaram e jogaram muito menos do que podiam jogar? Marcão, eu errei por ter colocado o Santos talvez num patamar que não era o do Santos, mas eu acho que o erro individual foi pior. Eu volto a frisar. Um time precisa de um comandante bom. E há quanto tempo a gente não tem um comandante bom? O último foi o Sampaoli. O último cara que chegou e organizou a casa foi o Sampaoli. Esse time de hoje é melhor ou pior do que o time do Sampaoli? Na minha opinião, é melhor. É muito melhor, pô. É melhor. O Sampaoli fez um time com Alisson, com Jean Mota como Pará, Jean Mota de 9. Felipe Jonathan, que o senhor adorava, chegou a jogar até como meia. Porra, Derlis Gonzalez, pô. Era um time ruim. Era Felipe Aguilar. Felipe Aguilar. Era um time ruim. E ele conseguiu fazer daquele time um time competitivo. O Santos, é o que eu falo, o Santos não poderia ter errado. O que matou a temporada do Santos esse ano foi o erro com o técnico. Porque você teve um tempo maior do que todo time grande teve para poder se projetar para um 2025. E desculpa, Marcão, esse papo furado de que o Neymar veio do nada, o Neymar não veio do nada. Você poderia ter utilizado esse gancho, olha, eu vou ter o Neymar no ano que vem, eu quero você comigo. Eu tô modificando, você vai participar de uma reconstrução do Santos, de uma reformulação do Santos. Eu quero você aqui. Marcão, o Santos não poderia ter errado com o Caixinha, do jeito que errou. Não poderia. Não poderia mesmo. Porque, desculpa, o Caixinha ele é um técnico há 10 anos. Ele teve um ano bom de Bragantino, que não tem a pressão que o Santos tem. E você deveria ter chamado um técnico que olha no olho do jogador e fala, olha, eu não gosto do Renato Gaúcho, tá? Mas é um cara que organiza a casa. É um cara que é boleiro, ele fala a língua do boleiro. Não gosto do Renato Gaúcho, tá? Eu não traria. É que nem eu falo, a minha primeira prioridade era o Sampaoli, depois o Crespo. Sempre gostei do Crespo. O Crespo ele vai dar jeito no São Paulo, você vai ver. Sabe? Profissionais sérios. O senhor sempre pediu Crespo no Santos. Sempre. Agora, a verdade seja dita, o senhor comete muitos erros, aliás, são inúmeros registrados aqui no Varanda Futebol Debate, mas o senhor nunca quis o Pedro Caixinha. Nunca. Isso eu tenho que reconhecer. Nunca. O senhor cometeu vários erros nas suas análises, como é o caso, por exemplo, do Felipe Jonathan, que o senhor disse ser o melhor lateral do futebol brasileiro. O senhor disse que o Kaique Fernandes seria o Canavarro do futebol brasileiro. Falei que seria zagueiro de seleção. Zagueiro de seleção. Isso ainda na primeira versão do Varanda em 2020. Foi. A gente já discutia sobre isso. No ar e fora do ar também. Me lembro até hoje quando o Kaique jogou bem contra o Boca. O senhor, meu Deus do céu, o senhor estava encantado com o Kaique Fernandes. Eu dizia, esse zagueiro não suja o calção, ele não combate. Ele não vai ele não vai na bola. Eu nunca vi um zagueiro que não aparece no jogo. Era o Kaique Fernandes. E o senhor estava muito enganado. Muito. Agora, o senhor acertou em cheio na análise que o senhor fez do Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha foi mal no Santos, concordo contigo. O Santos com Kleber Xavier, não tá errando de novo, Alexandre? Tá errando de novo. Tá errando de novo e feio. Eu espero que os jogadores em campo, Marcão, chamem a responsabilidade. Que os caras batam no peito, porque o Santos tem um time experiente hoje, Marcão. Desculpa. O Santos tem um time hoje de jogadores que consegue chamar ali, ó, o Zé Rafael, o Neymar, o Arão, o Luan Pérez. Chega ali e fala, ó, gente, é do nosso jeito agora. Porque tem time que ganha assim. Tem time que ganha assim. Aquele time do Corinthians que o Luxemburgo montou, que o Oswaldo de Oliveira ganhou aquele super mundial, aquele mundial que eles falam que foi mundial que não foi, brasileiro e tudo. O Oswaldo de Oliveira, Marcão, não pitava nada ali, pô. Quem que chamava a responsabilidade ali?
Marcelinho Carioca, Ricardinho, Rincon, Luizão. É com a gente aqui dentro do campo. Porque time experiente, sem técnico, também ganha. Tá? Mas o Pedro... O Clebinho, o Kleber Xavier, pra mim é um erro gigantesco. Você não pode colocar o Kleber Xavier, que nunca foi técnico, mas é um cara experiente, de 2 Copas do Mundo, campeão do mundo com o Corinthians, né? É o cara que tá com o Tite. Marcão, o auxiliar de cozinha não é o cozinheiro-chefe. Quem sabe o ponto do tempero é o cozinheiro-chefe, é o cara que tá ali, é o cara que manda, entendeu? Então você não vai pegar o auxiliar do cozinheiro e colocar ele pra assumir a cozinha de um baita de um restaurante. Você vai, calma aí, aos poucos. Isso. Né? E é o que tá acontecendo com o Santos. O Kleber Xavier hoje, pra mim, ele pode ser um cara didático, ele pode ser um cara ali que entende do futebol, mas a tomada de decisão é muito importante. Vou te dar um exemplo. O Leão mesmo. O Leão não era um cara estudioso da bola. Não. Mas era um cara tomador de decisão. Isso. E as tomadas de decisão do Leão muitas vezes resolvia. Né? Então o Kleber eu não vejo ele com esse perfil. A figura do Leão... Impõe respeito, Marcão. Impõe respeito, Marcão. Entendeu? Então, um cara que não tem 5 vitórias na carreira como técnico, você pode falar, meu time tá entregue em boas mãos? Não tá. Então acho que é um erro gigantesco. O que eu espero é o quê? Que os caras chamem a responsabilidade em campo, que eles se fechem entre eles e falem, olha, agora quem vai resolver é a gente. Porque se depender do Kleber Xavier, é um grande erro. Hoje nós tivemos, Alexandre, a entrevista do Ilharão. O Santos contratou 2 jogadores agora para a retomada do Campeonato Brasileiro. Arão, o zagueiro barra volante, mais volante, acho que ele deixou claro que o foco dele é ser volante, e pode ser utilizado pontualmente como zagueiro, e o Igor Vinícius, o lateral direito que veio do São Paulo. Essas contratações são suficientes, na sua opinião, ou você entende que o Santos precisa ir ao mercado se reforçar ainda mais? Porque a gente perdeu o Soteldo, podemos dizer que perdemos porque o Soteldo, para muitos, era um jogador interessante. O Verón nem tanto, quase não jogou, mas o Santos teve 2 saídas e 2 chegadas, nenhuma para o ataque. E um ataque que marcou pouquíssimos gols no Campeonato Brasileiro. O Santos precisa ir ao mercado ou você acha que com essas peças dá para o Santos fazer um bom papel até beliscar uma Libertadores no segundo semestre? Acho que dá para beliscar. Dá para beliscar. Marcão, olha, eu gostaria muito de um zagueiro para chegar a jogar. Eu gostaria muito de um zagueiro para chegar com cara de zagueiro, com o Adriel, se chegasse era um acerto gigantesco, Marcão. Ele era um cara que ia resolver muitos problemas do Santos, né? Eu não tenho confiança no Igor Vinícius. Para mim, eu acho que é um jogador que deixa muito a desejar em muitos aspectos, principalmente na defesa e na marcação. É uma falha gigantesca do Santos. Por quê? Qual que é a falha do Sherman? A marcação. Como que você vai contratar um lateral que tem a mesma falha do cara que você tem e é mais novo e é seu ainda? É da casa, né? Tem falhas, mas é um garoto. É um garoto que eu acho que pode ser corrigido. E eu vejo muito espaço. Se pegarmos hoje o Igor Vinícius com a carreira que ele fez e se colocarmos, pra mim, depois vocês me cobrem, o Sherman com a idade dele, o Sherman vai ser muito mais jogador que ele, tá? O Santos precisaria de um lateral pra chegar e jogar, pra colocar a camisa e jogar. O Tiquinho eu tinha muita esperança, mas tá mal. Tá muito mal. Dá pra reverter? O Tiquinho tem bola pra reverter. Eu acho que dá pra reverter. Né? Acho que dá pra reverter. Não dá pra esperar do Tiquinho que ele pegue a bola no meio campo, drible 3, sai o goleiro, ele meta na caneta. A bola tem que chegar. A bola tem que chegar nele. A bola tem que chegar pra ele, entendeu? O Neymar, o Tiquinho vai crescer bastante. Marcão, qual que é a maior referência técnica do Santos hoje? É o Neymar. E quem é o segundo? Roleiser. Os dois não jogam juntos. É verdade. Qual a sequência de 3 jogos que teve Neymar e Roleiser? Não me lembro. Não teve. Então eu acho que quando você tiver uma sequência ali de Neymar e Roleiser, o Ilharão, Zé Rafael, o Guilherme ganhando um pouco mais de confiança, o Barreal, você vai ter um time mais encorpado. A bola vai chegar mais. O Tiquinho ele vai fazer os gols dele. Mas se tivesse a oportunidade, eu traria um atacante também pra chegar e jogar. Mas se não tiver, eu vou trazer só pra compor elenco. Dá chance pro Lucas Meirelles. Mas eu acho que o Tiquinho ele consegue reverter. Agora, um lateral pra chegar e jogar, que pra mim é o Mike, e um zagueiro pra chegar e jogar, é fundamental. Escale o Santos Futebol Clube com as peças que tem. Escale o Santos Futebol Clube ideal para Alexandre Santacho, claro, sempre olhando o elenco que o Kleber Xavier tem em mãos. O que ele tem em mãos hoje, Marcão, não dá pra fugir de brasão no gol. Não vendam um brasão.
Pelo amor de Deus, o Brazão é o que a gente tem de melhor no time do Santos. Brazão, Igor Vinícius é o que tá aí, né? É o que temos. Zé Ivaldo e Luan Pérez, Escobar, William Arão, Zé Rafael, Roleiser, Neymar, Roleiser e Neymar. Eu vou deixar um de fora, hein? Vai ficar um de fora. Porque é o Brazão, Luan Pérez, Zé Ivaldo. Escobar, Igor Vinícius. Improviso. Escobar pela esquerda e Igor Vinícius pela direita. William Arão, Zé Rafael, Neymar e Roleiser. 2 atacantes. Rapaz, vai ficar um de fora, hein? Barreal e Tiquinho. Você sacaria o Guilherme? Eu sacaria. Barreal e Tiquinho. Olha aí, hein? Ficou um de fora, hein? Agora, o senhor tá tirando o atacante que mais gols fez com a camisa do Santos nas 2 últimas temporadas, né? É porque eu acho que o ano Barreal... passado e esse ano. É porque eu acho que o Barreal... O senhor é contra jogador brasileiro? Aí, pronto. Muita gente me pergunta... Eu sabia é verdade. É verdade. Muita gente me pergunta, Marcão, o que o Santástico tem contra jogador brasileiro? Eu vou te repassar essa pergunta agora. O senhor tem alguma coisa contra jogador brasileiro e atacante que marca gols? Não, jamais. Nunca, Marcão. Eu gosto de jogador brasileiro, tanto é que o senhor tá sendo injusto. Eu? O senhor falou de Ravi Puado, de não sei o que Rodrigues aí que tá no América do México. Brian Rodrigues, disse aquilo, eu sou contra. É verdade. Eu sou contra, Pela primeira vez... Eu tô pedindo os moleques da base pra colocar esses caras Pela aí. primeira vez eu vi o senhor dizer que não é boa a chegada de estrangeiro. O senhor tá de brincadeira. Agora o Roleiser eu fui a favor desde quando eu soube o nome dele. O senhor tem razão. O nome dele é lindo. Benjamin Roleiser. Roleiser. Mas o Roleiser, a blogueirada pira com o Roleiser. Ele é bom, ele é Justiça bom. seja feita. Ele é bom. Mas nessa blogueirada acertou. Ele é bom jogador. E vou falar uma coisa pra você. Se ele jogar o que jogou contra o Botafogo, contra o Fortaleza e contra o São Paulo no Morumbi, 70 milhões foi de graça pelo Roleiser. Foi. A blogueirada erra muito. Erra demais. Mas no Roleiser eles acertaram. É bom jogador o Roleiser. Com o Ângelo... A blogueirada pira. A blogueirada pira. Mas o Roleiser é bom jogador. Ele é bom jogador. E é o que eu falo, os dois melhores tecnicamente do Santos não conseguiram jogar juntos ainda. Uma sequência de jogos. Acho que essa sequência de jogos aí de Roleiser com o Neymar vai dar muito certo. O porquê que eu gosto do Barreal, eu acho que o Barreal tem mais recurso técnico do que o Guilherme. Mas eu fico muito em dúvida, tá? Porque o Guilherme, ele é o cara que faz o que ninguém faz. Ele volta, ele marca bastante, ele corre, ele batalha. Ele é um batalhador. Eu não consigo ver o Guilherme hoje sendo reserva no Santos. Eu acho que talvez ele não precisa jogar os 90 minutos, entende? Mas eu não consigo, porque o Guilherme é um dos poucos jogadores do Santos que conseguem realmente ter o protagonismo que um atacante precisa ter. O Barreal tem evoluído, acho que é bom jogador tecnicamente, o Tiquinho, o David. Mas quem que é o cara mais protagonista que na hora do vamos ver decide, não coloca a mão na coxa, não pipoca, a torcida pega no pé, o cara pede pra ficar, porque o Guilherme tinha mercado. Não, o Guilherme tinha mercado. Tem mercado. O Guilherme se tem é outro jogador, se é um Soteldo da vida, pede pra sair como pediu. Sim. Pô, o Guilherme pega na bola, Alexandre, os caras vai o cara. E ele pediu pra jogar a 7ª partida. Ou seja, eu acho que o torcedor do Santos, inclusive o senhor, vocês são ingratos ao Guilherme. O problema é que o Guilherme não tem a mídia que muito jogador tem. O senhor é ingrato ao Guilherme. O Guilherme deveria ir embora por conta do senhor. A tomada de decisão do Guilherme é muito ruim, Marcão, eu acho. Ele é um jogador que não dá pra negar. É o que eu falo, ele faz o que ninguém faz. Ele corre, ele marca, ele ajuda a lateral. O Guilherme, ele faz gol e tudo. Mas o Guilherme, na hora que ele tem um contra um, ele não tem essa qualidade. Por isso que eu gostaria de ver um pouco o Barreal jogando do lado esquerdo do campo. Mas eu fico na dúvida, tá? Eu fico na dúvida. Tá aí uma posição que me deixa um pouco na dúvida ali. Agora, você percebe que dá pra gente ter um time competitivo? Dá. Porque a gente tá brigando aqui pra ver quem que joga. O Guilherme ou o Barreal, pô. Porque não dá pra deixar Roleiser e Neymar no banco. Eu acho que você foi muito feliz quando você falou. O problema do Santos está muito na questão do treinador. Tá muito. É ajustar. Eu concordo plenamente contigo. Marcão, você consegue montar um time com o William Arão de primeiro volante, aberto do esquerdo, o Zé Rafael, do lado direito o Bom Tempo, que eu gosto demais do Bom Tempo. É bom jogador. Eu gosto demais do Bom Tempo. Acho um baita de jogador, cara. É um garoto que, se pegar confiança, ele vai embora. Aí você tem ali o Neymar na ponta do losango ali, ou o Roleiser, o Neymar de segundo atacante, o Tiquinho. Então, assim, você tem uma gama de possibilidades no Santos, pô. Acho que falta trabalho só. Eu concordo contigo. Você nem falou do Ian.
Nem falei. Tá vendo? E eu gosto muito do Ian. Eu sei. O Ian é um jogador que, se bem trabalhado, é um meio-campista moderníssimo. Você falou do Gabriel Bom Tempo. O Bom Tempo é regular, cara. Você não vê o Bom Tempo nunca sendo abaixo de um 5, 5,5. Não. O Bom Tempo, se tiver mal, é 5,5. Ele é um jogador nota 6,5, 7, um jogador que entrega tanto no meio-campo quanto no ataque, né? Sem contar, qual time do futebol brasileiro tem 3 laterais como o Santos tem do lado esquerdo? Escobar, Souza e o Lira. Você vai ver o Kevson agora emprestado no Sport. Vai jogar muita bola. O Kevson vai jogar bola. O Kevson é um bom lateral esquerdo. Não é craque, nada disso. Mas é um lateral de qualidade. Vai jogar bola no Sport. Então, assim, são jogadores que o Santos tem que, na minha opinião, estão sendo mal aproveitados. Acho que o Santos tem um elenco bom. Concordo contigo, Alexandre. Agora, eu vou te dar a oportunidade de você revisar a sua opinião no começo do ano. Hoje, Alexandre Santacho, o Santos 15º colocado, 11 pontos ganhos. Faltando aí 12 para 19, 7. Com mais 19, 26. 26. Faltando 26 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O Santos termina em qual posição, Alexandre? Marcão, esse time encaixado, eu acho que a gente consegue chegar aí, contando esses atletas que tá aí, tá? Vai chegar o Cristiano Ronaldo semana que vem, é outra coisa. Esse time que tá aí, bem trabalhado, a gente consegue beliscar aí acho que um 7º lugar. Acho que é por aí. Acho que dá pra beliscar um 7º, 8º lugar. Eu fiz uma previsão um pouco mais cautelosa, coloquei 10º. Mas se der tudo certo, acho que 7º. Né? Acho que 7º lugar. Porque é muito difícil você buscar a ponta, porque o campeonato, principalmente o brasileiro, é muito regular. Eu não imagino o Flamengo e Palmeiras perdendo 4 jogos seguidos no brasileiro. Não. Isso não existe. Não. Nesse brasileiro não existe. Então, pra mim, são os times que vão brigar até a última rodada pra ser campeão. E ali os demais ali são clubes que vão brigar de uma forma intermediária ali. Marcão, eu não vejo o Santos pior que o Fluminense de elenco, tá? Não, o Fluminense é péssimo. Eu não vejo o Santos pior que o São Paulo de elenco. Eu acho que o São Paulo, quando voltar o Lucas Moura... que tem o Lucas Moura e o Oscar, né? Oscar. É que o Caleri só volta, acho que no ano que vem, eu não lembro. O Caleri da lesão dele. É lesão séria, talvez só no final do ano, no máximo, né? Eu não vejo o Santos pior que o time do Internacional. Eu não vejo. Eu acho melhor. Eu acho que dá pra gente buscar alguma coisa melhor. Santos no papel. Acho que o Corinthians é melhor. Agora o Inter, não. O Inter tem o Alan Patrick, que é um baita jogador. Né? Só. Só. Mas eu acho que dá pro Santos brigar entre os 7, 8. Acho que dá. Precisa ser bem trabalhado, né, Marcão? É que tá o problema do técnico, a mão do técnico, entendeu? A mão do técnico. E a bagunça administrativa. administrativa. Eu acho que o que pesa muito no Santos é isso. Isso é complicado demais. Eu acho que a bagunça em termos de gestão, muita gente dentro do CT... Isso é importante, você falou. Eu assisto vários canais de outros clubes, né? Até pra conhecer também a parte importante. administrativa de Corinthians, de São Paulo, Nenhum conselheiro, ninguém que não seja do futebol, entra no CT do Palmeiras. É isso? Não tem sobrinho, filho, enteado, marido. Só entra no CT do Palmeiras quem é do futebol. É isso. Conselheiro também não. Lugar de conselheiro é em reunião do conselho no Palmeiras. Um clube organizado, né? Onde é que tá? É isso. A Leila é exemplo de gestão hoje. Muita gente fala, Marcão, mulher tem competência para o futebol? Não tá linkado ao sexo, cara. Tá linkado à competência. A Leila tá dando show. A Leila tá mostrando, explicando para todo mundo como se faz uma gestão de futebol de uma grande empresa. Esse é o ponto. Agora, meu caro Alexandre Santástico, vai rolar, hein? Agora? Mas agora, já? Hein? Gosto ou não gosto e por quê? Tá preparado, Alexandre Santástico? Já nasci pronto. Quer comer um amendoim? Come um amendoim aí. Pega o amendoinzinho. Vai colocar um salzinho. Toma o seu golinho de cerveja. Vou tomar o meu golinho aqui. Bom, hein? Vem aí o gosto ou não gosto e por quê? Bora, tô pronto. Nasci pronto. Adoro uma confusão. Que coisa, hein? Atenção. Bom. Gosto ou não gosto e por quê? Aqui no Varanda Cast com ele, Alexandre Santástico. O quadro mais aguardado do Varanda Cast vem aí. Então vamos lá. Gosto ou não gosto e por quê? O primeiro nome é o de Marcelo Pirillo Teixeira, atual presidente do Santos. Não gosto.
Não gosto do Marcelo Teixeira, acho que o Marcelo Teixeira é um cara que o tempo dele passou no Santos Futebol Clube. Ele é um cara que tem muitas amarras políticas dentro do Santos, enfim, ele é... Eu acho que o Marcelo, ele vê muito mais, primeiramente, o que é bom pra ele, pra depois o que é bom pro clube. Né? Eu acho que algumas atitudes do Marcelo me deixaram muito decepcionados. Sabe, parece que o Marcelo no ano passado, no ano retrasado das eleições, Marcão, ele esperou o caos pra falar que ele era candidato. Tipo, pra parecer como assim, eu sou o salvador da pátria, eu tô aqui. E eu não acho isso certo. Como a gente falou, ninguém lança uma campanha de um dia pro outro. Eu dormi hoje, amanhã eu sou candidato. Acho que tem que ter um trabalho em cima disso, sabe? Você tem que ter as pessoas certas pra estar do teu lado. Então parece que, assim, ele esperou os 45 do segundo tempo pra aparecer como o quê? Eu sou o salvador da pátria, eu tô aqui. Tá tudo ruim, mas joga no meu colo que eu vou resolver. E isso eu não acho bom, porque te eleva muito o teu ego e você não pensa no clube. Então, pra mim, eu não gosto. Não gosto da gestão do Marcelo Teixeira, não gosto da forma com que o Marcelo Teixeira tratou o Santos com relação a essa candidatura. E isso me incomodou muito, Marcão. Então, não gosto. Tá aí, ó. Alexandre Santástico, aqui no Gosto ou Não Gosto e Por quê? Primeiro, o Marcelo Teixeira, ele não gosta... Sempre lembrando, né, Alexandre, que não é nada pessoal. Não. Né? Tanto é que eu não falei nada. Se ele é uma pessoa boa, eu nem conheço. É sobre o presidente Marcelo Pirillo Teixeira e não sobre a pessoa Marcelo Pirillo Teixeira. Bom, o segundo nome que a produção me traz aqui no Varanda Futebol Debate é o jornalista Vanderlei Correia. Gosto e demais. Pra mim é um cara muito especial. Lá atrás, quando o Varanda, né, foi um cara que deu uma chance gigantesca pra gente, né? Foi lá, conversou com a gente, foi lá no canal dele. Sabe, um cara muito humilde. E eu falo que o Marcelo Teixeira era o companheiro da minha louça. Que a mulher... Porque lá em casa... Vanderlei Correia. Porque lá em casa a mulher fazia a janta e colocava pra lavar a louça, né? Aí eu colocava o celularzinho ali, ela lavando louça, escutando o Vanderlei Correia. Grande Vanderlei Correia, um baita de um profissional e um baita de um amigo. Cara super sério, super honesto. Super. Vanderlei Correia, um abraço pro Vanderlei, que já participou aqui do Gosto ou Não Gosto e Por quê. E ainda na crônica do Santos Futebol Clube, a produção me traz o nome aqui de Ralley Rodrigues. Marcão, mais do que não gosto, eu vou colocar a palavra decepcionado. É mesmo? Com Ralley? Muito. Por que, Alexandre? Não é pouco, não. Marcão, acho que a tua voz, ela tem que ser direta e reta. Eu acho que você não pode ter... Acho que você tem que ser muito... Tem que tomar cuidado com as palavras. Eu acho que o Harley, ele era uma pessoa que eu sempre senti nele o quê? A verdade na fala. Acho que quando você fala... Você conhece uma pessoa quando ela fala com verdade. Quando a pessoa fala de uma forma que hoje é com verdade, amanhã pode não ser, você já fica... Porque ele não pode ter tido a opinião que ele teve sobre o Rueda e hoje mudar completamente, sendo que estruturalmente o Santos não mudou em nada. Você não pode enganar o torcedor, Marcão, falando que o Santos passa por um processo de reconstrução, sendo que você não vê nenhuma reforma administrativa no clube. Que reconstrução é essa? Que mudança é essa? Como é que tá as contas do Santos, Marcão? Como é que estão as dívidas do Santos? Qual foi o déficit do Santos no primeiro trimestre que passou? 37 milhões. Qual foi a multa do Caixinha, Marcão? 16 milhões de reais. E o Patrick, o contrato do Patrick? Tassiano. Reconstrução de um clube, Marcão, é muito mais do que campo. Reconstrução de um clube é quando você parte de dentro para fora, que é o quê? Eu vou mudar completamente o meu estatuto, eu vou diminuir o número do conselho, não tem mais CG aqui, é presidencialista, eu tô preparando o clube para ser uma SAF ou para não ser uma SAF, o processo do Santos em 1 ano é esse, em 2 anos é esse. O Marcelo Teixeira entregou algum projeto para falar como é que vai ser o Santos daqui a 4 anos? Nenhum. Ele só contrata e manda embora, contrata e manda embora, contrata e manda embora. E é muito complicado. O Haller foi um cara que ele bateu muito no Rueda e ele não bate no Marcelo Teixeira e os dois cometem, às vezes, os mesmos erros. E onde é que tá trabalhando o Haller hoje?
Perdeu a credibilidade. Na né? TV do Marcelo Teixeira. Então, pra mim, mais do que não gostar, a decepção é maior do que o não gostar. Porque era um cara que eu sempre te falei em off. A gente Tá sempre você conversou. aqui que não me deixa mentir. É verdade. O que eu falava? Pô, o Harley é foda. O Harley ele é um cara embaçado. Ele é um cara que ele põe o dedo na ferida, ele vai pra cima, sabe? Ele é um cara que busca o bem do clube. Ele é além de buscar o bem do clube, ele é um baita de um jornalista. Só que hoje, desculpa, quando você perde a credibilidade na fala, você perde tudo. Então hoje, pra mim, muito mais do que não gostar, a decepção com o Harley é muito grande. Tá aí. Tá aí o Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate falando sobre o Harley Rodrigues. Tá aí a opinião do Alexandre Santástico. Olha, mais um nome que a produção me traz do ex-integrante do canal Varanda Futebol Debate, Elias Cabrini Patati Bilibili Russo. Eu não gosto e nem não gosto do Russo. Eu amo o Russo. Acho que o Russo é uma ligação muito... Sabe, o Russo, você... É uma ligação muito próxima de amizade, assim, de irmandade, né? Então o Russo é uma pessoa que eu amo e vou amar pro resto da minha vida. Vive no meu coração e vai viver sempre no meu coração. É um cara que eu amo de paixão. Tenho muito carinho e gratidão ao Russo e, enfim, falar dele é... Já viu um cara mais... Eu poderia ter falado aqui, ia ficar o dia todo. Você já viu um cara mais santista do que Elias Cabrini Patati Bilibili Russo? Nem o próprio Santos é mais santista que o Russo. Um abraço aí pro Elias Cabrini Russo. Ó, um outro nome importante da mídia santista, Wagner Frederico. Gosto muito. Um baita de um profissional, um cara que expõe a opinião dele e as informações dele de uma forma muito coesa, muito firme, sabe? É um cara que sabe o que faz, né? Ele busca ali, trabalha muito em prol do Santos, de informação do Santos, ele não tem medo de cara feia e ele não tá ligado pra A, B, C ou D. Ele não faz lobby com ninguém, então gosto demais. Do profissional, conheço pouco ele como amigo, né? Não posso falar dele como amigo porque eu conheço pouco, mas como um profissional de forma, sensacional, o Wagner, eu tiro o chapéu pra ele. Se eu estivesse no Raul Gil, tirava o chapéu pro Wagner Frederico. Baita de um profissional. O Wagner é um cara muito gente boa e é um cara super do bem, hein? Super. Wagner Frederico, um abraço aí pro Wagner. Olha, mais um nome aqui no Varanda Futebol Debate, não gosto ou não gosto e por quê? Felipe Noronha, talvez aí um dos blogueiros mais famosos que cobrem o Santos Futebol Clube, Felipe Noronha, do canal Eu Vim de Santos. Marcão, desse eu não gosto de jeito nenhum. É mesmo? Não gosto, Marcão. Do Felipe Noronha? Um baita de um cara antiético. É mesmo? Eu não vou abrir aqui, não vou, tá? É uma coisa que eu vou guardar pra mim. Mas nas eleições do Santos, o que esse cidadão Eu falaria fez... sem citar nomes do envolvido. Não, então tudo bem. Não vou. Mas eu sei da história. Mas é antiético. Esse é. É antiético. Os caras mais... É antiético. Faz uma cara de santo, mas... Antiético demais. Quem sabe o que acontece nos bastidores... Se acha demais o rei da cocada preta. Pra mim é um baita de um boca aberta. Não gosto. Da atitude que ele teve no dia das eleições do clube, do dia mais importante da história do Santos ali, que é pra mudar, pra arrancar Andrés Rueda e sua trupe de lá. É um cara que, olha, pra mim, eu tenho... Mais do que não gosto, sei lá, desprezo. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Não perco um minuto do meu dia ouvindo um cidadão como esse. Não gosto. Posso dar um spoiler? Pode. Posso ou não? Pode. O que esse cidadão fez foi o seguinte. Ele chegou pra alguém do Varanda Futebol Debate e falou, como que você aguenta esse canal, o líder do canal? Quanto você quer pra sair do canal? Isso durante... As eleições. Durante as apurações. Tá certo? Então, esse é o Felipe Noronha. Não gosto. Tá certo? Esse é o Felipe Noronha. Depois foi mandado embora. E hoje não tem nem condição de... Mas enfim, tá certo? Então, quando muita gente às vezes fala, por que, Marcão, você não gosta do fulano A, fulano B, fulano C? Tudo tem o seu motivo. Tudo tem o seu motivo. Não é de graça que a gente não gosta de A, de B... de C, de D, tá certo? Tudo tem o seu porquê.
E tem alguns que realmente não descem. Esse é um deles. Talvez um dos principais. Tá? Talvez um dos principais. Bom, meu caro Alexandre Tutubaína Santástico. Manda mais, que eu tô... Você tá preparado, eu tô né? pronto, eu tô Você tá já que nem o nasci Fará, né? O pronto. Fará ficava perguntando, Marcão, Já, né? você gosta também de uma confusão. Solta mais nome aí, ó. Eu Cê tô igual gosta- a baleinha aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Olha ela rindo também, ó. Você gosta de uma confusão. Alexandre Santástico, mais um nome aqui que a produção me passa. Jornalista da TNT, Ricardo Martins. Não gosto também. Não? Não gosto. Do Ricardinho? Não gosto. Por quê? Não gosto. Marcão, desculpa. Acho que mais do que ou não santista, ou santista, ou jornalista, ou não jornalista, o personagem. Tudo que é personagem, tudo que é fake, eu não gosto. E pra mim ele é um fake. Pra mim ele é uma pessoa que colocou no nariz de palhaço, rodou cambalhota, fez pirueta, começou a ligar ao vivo. Ele não liga uma vez pro Marcelo Teixeira num momento ruim. Por que ele não liga? Por que ele não liga pra uma pessoa quando o Santos tá mal agora? Então, desculpa, acho Mas que... ele não é um personagem? Você não vê o Ricardo Martins como um personagem que... Por isso que eu falo, tudo que é personagem eu não gosto. Eu não gosto dele, eu não gosto do Neto. O Neto pra mim é um personagem. O Neto pra mim é um baita de um personagem. Claramente é. Então, assim, tudo que é personagem não me traz, acho que, credibilidade. Principalmente quando você tem opinião na mão. Ou você vai pra um lado, ou você vai pro outro lado. Ou você é um personagem... Que nem o Cartoloco é um personagem. Isso. Show de bola o conteúdo do Cartoloco. Muito bacana. Quem mais é um personagem que eu posso citar? Poxa, Calil. Calil, você não acha um personagem? Eu acho. Calil não. Não? Calil eu não acho um personagem, só acho que ele tá errando demais nas convicções dele, tá falando muita besteira. Me decepcionou bastante também. Eu sempre gostei muito do Calil, mas eu acho que é um personagem. Eu não acho. Porque acha? você não pode Você trazer... acha que ele acredita que o Carille ia dar jeito no Santos, Você como não ele fala? pode... Marcão, você não pode... Que foi um absurdo o Santos ter mandado o Carille, que quem acreditou, quem concordou com a demissão do Carille é mau caráter. Você acha que ele acredita no Carille? acho que Eu Marcão... não acho que alguém pode pensar assim. Acho que um cara que ele tenta fazer o trabalho que ele faz como jornalista, com opiniões e tudo, porque ele não aparenta em nenhum momento ser um personagem, sabe? Eu acho que o Carille errou demais e fez muita bobagem aí com relação a palavras nos últimos meses e anos aí, né? Eu acho que ele se perdeu um pouquinho pra tentar ganhar engajamento. Acho que pode ser isso. Acho que sim. Acho que pode ser isso. Agora, personagem eu não sei se ele é não. Mas o Ricardinho pra mim é um baita de um personagem. Um baita de um personagem. Sabe? Caçamba, nariz de palhaço, ligação. E agora tá tudo bem. Como se a gente estivesse em lua de mel. Como se o Santos estivesse voando. Eu acho que o exercício que você faz, eu faço e a galera faz tira o Marcelo de lá e coloca o Rueda. Qual seria a atitude desses caras? Nossa! Agora? Agora. Descendo a lenha. Exato. Nariz de palhaço, ligação de novo. Né? O déficit, ele terminou em quanto no trimestre? 30 milhões? Cara, você tá louco? 15 milhões a multa do Caixinha? Isso é um absurdo. Então, acho que... Desculpa, Marcão. Você acha que o torcedor ele tem essa visão hoje? Ele consegue ter Alguns essa... sim, outros não. Outros não? Outros não. Infelizmente, outros não. Porque é aquilo, Marcão. Muita gente se esquece do que aconteceu no passado. E não lembra... Muita gente só olha o hoje. O que a pessoa fez no passado, o pessoal muitas vezes acaba passando a borracha. Vou te dar um exemplo, tá? Todo mundo caía matando porque Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário não ganharam uma Olimpíada com a seleção. O Brasil ganhou tudo. Como que pode o Brasil não ganhar uma Olimpíada? Isso é um absurdo. Aí o Brasil ganhou uma Olimpíada com quem? Com o Neymar. A Olimpíada não vale de nada. A Olimpíada é porcaria. Quem quer ganhar a Olimpíada? Quem quer ganhar isso aí? Uma medalha? Né? Muita gente lá atrás falava, Ronaldinho Gaúcho, esses caras só jogam lá na Inter, no Real Madrid, no Barcelona. No Brasil esses caras não jogam nada. Aí ganharam a Copa de 2002, abafou. Então muita gente esquece, fala hoje e esquece amanhã. Amanhã eu não esqueço não. Tá aí, ó. Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate. Manda no mais. Varanda Cast. Olha, a produção me manda mais um nome. O lateral esquerdo, Felipe Jonathan. Marcão, Felipe Jonathan é um barato. Olha, Felipe Jonathan, pra mim, ele teve um bom ano em 2019 com o Sampaoli.
Mas, claro, brincadeiras à parte, né, com relação ao que eu falo do Felipe Jonathan, é um jogador que, pra mim, se demonstrou completamente despreocupado com o futebol, com a carreira dele, displicente. E, Marcão, desculpa, quando você começa a ver que jogador A, jogador B ou jogador C começa a correr mais ou menos por conta de bicho que tá discutindo com diretoria, pra mim, não tem credibilidade nenhuma. Pra mim, o Felipe Jonathan, não gosto dele. Olha aí. Tô quebrando aquele estigma. Aí, não gosta de Felipe Jonathan? Não, um cara que, pra mim, não tem comprometimento. Eu não gosto de gente que não tem comprometimento com a carreira, cara. Eu não gosto. Não gosto mesmo. E ele tem técnica, não dá pra falar. Ele é um jogador que sabe jogar bola, mas ele tem preguiça de jogar bola. Então, pra mim, não dá. Alexandre Santacho aqui no Varanda Cast. Ó, mais um nome aqui na varanda mais famosa do Brasil. Agora, claro, vamos falar de um grupo, né? Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Não gosto. Pra mim, é o maior mal do Santos hoje. Pra mim, se o Santos hoje tem um mal dentro da sua instituição, é o Conselho do Santos. É o Conselho. E eu percebo que quem tá em crise hoje em São Paulo? Santos, São Paulo e Corinthians. Isso. Eu vejo que muita gente tá batendo em cima dos seus conselhos. Tá. Porque são eles que definem, Marcão. Claro. Muita gente, poxa... Torcida uniformizada. Meu... O cara vai cobrar e tal, mas quem tem acesso aos contratos... É o conselho. Quem legalmente pode fazer algo? É o conselho. É o conselho, cara. E é muito fácil você se eximir numa situação que você fala, olha, eu não tenho a caneta, eu não consigo assinar nada, mas você consegue cobrar. Você consegue pedir impeachment. Isso. Você consegue ir pra cima. Você consegue barrar muita coisa que tá errado. Entendeu? E o que o Conselho do Santos faz há anos? Simplesmente é um órgão que apoia o presidente que tá sentado na cadeira. Então, enquanto o Santos não mudar o seu estatuto e não diminuir esse conselho e não fazer com que esse conselho seja algo imparcial, eu não vejo credibilidade nenhuma. E não vou acreditar nesse órgão. Não vou. Não tô falando porque tem poucas pessoas, tá? Porque é complicado, mas tem poucas pessoas dentro do conselho que falam, mas essas vozes se calam mediante a maioria. Marcão, Santos tem hoje 300 conselheiros. Você pega a reunião aí, tem 30 caras lá dentro, pô. É. Cadê o resto? 5 que falam. 5 que falam. Cadê o resto, pô? Cadê o resto? Pra quê? Esse bando de conselheiro, cara. Modifica esse estatuto. Ah, mas é estatutário. Acaba. Esse estatuto é feito pra ser mudado, pra ser modificado. E esse órgão, Marcão, eu acho que enquanto não acabar ou não ser remodelado, o Santos vai continuar sendo o que é. Tá aí, ó. Alexandre Santástico, aqui no Varanda Cast. E agora o nome que, olha, gera sempre muita polêmica. Cuidado que ele vai revelar o teu contrato, teu salário no Varanda, hein? Manda. Rodolfo Gomes. Não gosto. Na lata? Nossa, esse daí eu nem perco meu tempo. Vai fazer um vídeo resposta pra você. Coloco hein? junto com o Noronha. É mesmo? Ah, não perco meu tempo. Eles não se falam, hein? Não se falam? Não, eles que são... estranho. Porque bicaram. A ideologia é a mesma, mas eles não bicam. Estranho, esquisito. Estranho. Não gosto. Não bicam. Não gosto. Pra mim, ele utiliza muito mais ali... Pra ele utiliza o que convém a ele. Porque se você tem a informação, você solta. Você não espera... Independente da situação. Independentemente da situação. Você não tem o melhor ou o pior momento pra soltar, porque quando você escolhe o melhor ou o pior momento, você tá pensando em quem? Em você, no seu engajamento. Entendeu? Então eu acho que se você tem informação, independentemente... Poxa, eu tenho informação do Neymar, do contrato do Neymar. Se o Neymar ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, fazendo gol de bicicleta, dando assistência, eu vou soltar. Tá aqui, a informação é essa. Agora, eu esperar o melhor ou o pior momento pra soltar uma informação é você pensar muito só em si e esquecer da notícia por si só, tá? E ele tá sendo criado aí pela briga, pela desavença, pela, sabe? Então, pra mim, eu não perco um minuto só de tempo. Pra mim é um cara sem credibilidade nenhuma, não perco meu tempo. Nunca vou perder, não conheço, também nem quero conhecer. E se eu encontrar na Vila, que é difícil, que eu nem sei se ele vai na Vila. Eu acho que ele nem sabe chegar. Eu nem... se soltarem ele ali... Eu acho que ele não sabe chegar. Se soltar ele perto da Santa Casa ali, ele se perde. Você vai parar na Vila Santa Isabel.
Eu acho que não sei. Acho que passou do pedágio, Marcão. Ele tem que colocar no Waze pra chegar lá. É um desafio muito Senão ele grande. vai parar na Praia Grande. Ninguém nunca viu esse garoto na Vila Belmiro, em lugar nenhum. Não conheço também, nem sei se vou conhecer, porque ele não vai em Santos, né? Não vai na Vila. Não vai. Então, pra mim, é uma pessoa que eu não perco o menor tempo. Pra mim, não tem credibilidade nenhuma. E eu não gasto um clique com esse cidadão. Olha aí, hein? Alexandre Santástico sobre Adolf. Falando Adolf, Di Lopes. Você gosta do Di Lopes? Gosto, hein? Gosto. Esse é resenha. Não conheço pessoalmente também, mas pela resenha, ele é um cara da comédia. Conheci ele na cabine, cara espetacular, hein? Muito bom. Ele e o bacana. chefe. O chefe é um cara... O chefe é surreal. Cara, o chefe veio aqui, meu... Pô, eu acompanho o chefe há muito tempo, né? Eu fiquei preocupado aqui sentando aqui, sabia? Falei, será que o chefe deixou alguma trinca aqui no sofá? Eu já tinha testado. Já tinha testado? Tá. Mas a verdade é o seguinte, o chefe é outro cara espetacular. O chefe é. E o Di Lopes é muito bom também. Eu gosto demais, Marcão. Um cara que fala o que pensa, não tá nem aí pra nada, arrumou uma briga danada com o Soteldo, apoiei ele na briga com o Soteldo, apoiei ele na briga com o Adolfo. É um cara que eu fui assistir o show dele já por 2 vezes. Mesmo? Dos 4 amigos. Que legal. Adoro stand-up. Fui eu e minha esposa lá e a prima da minha esposa, o marido dela. A gente foi assistir por 2 vezes o stand-up deles. Adoro ele, acho que um cara engraçadíssimo. E, poxa, um cara que pra falar do Santos agora sem papa na língua, não tem amarra com ninguém, ele faz o dele porque ele gosta do Santos. Poxa, tira o chapéu pra ele e gosto dele. Olha aí, hein? Sensacional. Alexandre Tutubaína Santa. E o último nome que a já? produção... Já. Precisa acabar. A produção tá falando que precisa cortar aqui o quadro que tá dando muita polêmica e problema já pro Varanda. O último nome é Fabiano Fará, o jornalista da TV Record e também da Rádio Transamérica, Fabiano Fará. Gosto demais. Posso dizer que sou amigo. Esteve com a gente na confraternização do Varanda. Cara espetacular. No final do ano. Um cara espetacular demais, de um coração gigantesco e um trabalhador, um batalhador. É um cara que trabalha, utiliza o jornalismo com profissionalismo, com cuidado, sabe? É um cara que, por diversas vezes, não tem um crédito, mas é um cara que, poxa, tem total meu respeito. E, ó, eu vou te falar, um baita de um profissional, hein? Esse cara trabalhou por muito tempo em muita emissora grande, humilde, muita imprensa grande. E humilde demais. E eu tiro o meu chapéu, gosto demais, pode dizer que é meu amigo. Grande Fabiano Fará. Farazito, tá aí o Farazito sendo lembrado aqui pelo Alexandre Santástico. Não gosto ou não gosto e por quê? Tem mais nenhum, não? Você gosta de um problema também? Eu gosto de uma confusão. Você gosta de uma confusão. Os nomes da produção são esses que me passaram. Quero agradecer aqui a produção, formada pelo Juninho, pelo Adalberto e a Varandete também sempre ali. Por que eles estão fazendo aquele jeito? Eu não sei o que estão fazendo, o Adalberto. E querem ir embora. Advogado na porta lá. Ai, não, pô, vai com calma. Alexandre, aliás, cara, eu preciso lembrar dessa... Você lembra do blogueiro chegando na cabine falando que o advogado ia chegar? Você lembra dessa fita? Lembro. Chegou o advogado? Ah, cara, com isso. Mas você tava do meu lado esse dia? Não tava, mas vocês falaram pra mim. Não, eu tava no dia, mas eu não vi a cena. Ah, essa cena foi hilária. Que fase. Meu advogado vai vir aí, hein? Falei, pode mandar, pô. E Só o um bicho minutinho. vai pegar. Obrigado, meu caro Alexandre Santástico. Que prazer enorme. Pô, foi muito legal. Passou rápido, hein? Passou rápido demais. Nós teremos outras edições com o Alexandre Santástico. Foi muito bom esse bate-papo. Gostou, Alexandre Santástico? Gostei demais, Marcão. Varanda é minha casa, Varanda é um lugar que eu me sinto bem. E, poxa, é muito bom estar falando de Santos, estar falando da minha história, da nossa história, de como que tudo se deu, né, em conjunto. E, poxa, feliz demais, muito gostoso. E aquilo, né? A gente sempre vai ter a verdade na fala. Ah, sim. A gente nunca vai ter a enganação, nunca vai ter meia palavra, sempre vai ser a verdade na fala. Então eu fico muito grato pela oportunidade e vamos pra próxima, né? Vamos pra próxima. Agora a cachopeira aí. Ai, meu Deus do céu. Ô, Marcão, pro Alô Varandeiros podia ter também a bichinha do lado ali. Tá de brincadeira. Obrigado ao Alexandre Santástico. A Varandete vai avaliar se a chopeira fica aqui ou se ela vai ser devolvida. Vamos ver. Obrigado a todos vocês. Olha, obrigado mesmo. Grande programa com o Alexandre Santástico. O Alexandre é um baita de um cara, né? A gente... E muito da identidade do Varanda, ela é construída pelas pessoas que compõem o time, né? Pelo Elias, que ficou 5 anos aqui, pelo Alexandre Santástico, pelo Lucas Rato, pelo Thiago Jordão, pelo Delmiro, pela Varandete, por todas as pessoas que passaram pelo Varanda Futebol Debate ou estão no Varanda
essa é a identidade do canal, né? E o Alexandre, a gente não cansa de falar, e é verdade, o Alexandre é esse cara mesmo. O Alexandre não faz um personagem. É claro, a gente faz uma brincadeira com ele sobre a questão dos palpites, mas o Alexandre, para quem conhece o Alexandre no dia a dia, sabe que eu não estou mentindo. É justamente esse Alexandre que você vê no ar que você tem no dia a dia. Então é muito legal ter aqui no Varanda Futebol Debate pessoas como nós temos o Alexandre Santástico. Obrigado ao Alexandre, obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Esse foi o Varanda Cast especial desta sexta-feira. E agora é Chelsea na cabeça. Grande abraço, valeu galera, tchau!